É isso aí, pessoal. Mais um podcast A Vida é um Caos. Prazer para quem não me conhece. Eu sou Peterson Mendes, nutricionista, já fui treinador. A sua vida é um caos, a minha vida é um caos, a vida de todo mundo é um caos. E como vocês sabem, para trazer um pouco mais de luz ao caos que é a nossa vida, eu trago aqui profissionais da área da saúde para facilitar um pouco mais todo esse caos que habita em nós. Então, hoje vamos pensar na situação caótica. Treino e dieta, nutrição esportiva, tudo isso é muito mais caótico aqui, né? Eu sei porque eu sou também nutricionista esportivo. E aqui, para desvendar um pouco os caminhos caóticos da nutrição esportiva, suplementação, comportamento, cara, é bom pra caralho. Eu trouxe aqui meu grande amigo Bruno. Calma aí, trouxe mais uma vez aqui o primeiro convidado que deve estar vindo aqui, né? Já veio aqui, ele foi o primeiro convidado e está retornando aqui, meu grande amigo Bruno Brown. Bruno, se apresenta para a galera aí, fala o que você faz e tudo mais. Mete bronca aí, meu amigo. Fala, Pet. Primeiro, obrigado por mais um convite para estar aqui trocando essa ideia com você, com o pessoal que está em casa. Meu nome é Bruno Brown, sou nutricionista há 12 anos já e trabalho basicamente com emagrecimento e a nutrição esportiva, e é isso que a gente vai bater esse papo aqui bem diferente hoje e trazer muita informação de qualidade aí para vocês. Caraca, Bruno, que satisfação, né, cara? Que Muito satisfação. bom, né, cara? Não, eu agradeço. Assim, aqui você não precisa, eu não preciso nem te. Eu queria deixar bem claro que eu não preciso te convidar, né? Tu fala, Pet, eu tô afim de ir no podcast, é só falar, meu irmão. Que aí tu vem aqui, você veio aqui quando não tinha, sei lá, no podcast, quando tinha 150 inscritos, ou sei lá, tinha nem 200 inscritos aqui no podcast, cara. Foi em janeiro, né? Foi em janeiro, Passa rápido, né, cara? passa rápido. E aí, enfim, já cresceu bastante, já atingiu os 1.000 inscritos aqui no canal, tá crescendo. Faltam agora atingir as 4.000 horas, que também tá quase lá. Eu acredito que esse mês aí, com uma produção mais pesada de conteúdo, a gente consiga chegar lá. Então é isso, Bruno. Bruno, vamos começar a falar o seguinte, né? Que é o grande tabu da história toda, né? E vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento. Começar, como é a tua área que você gosta de estudar, o que você vê hoje como um dos maiores empecilhos no processo de emagrecimento, Bruno? Fala aí. Então, Pet, eu acho que uma das coisas que mais prejudica as pessoas a emagrecerem hoje é esse excesso de informação, na verdade, né? Acho que as pessoas estão tão encharcadas com esse excesso de informação que elas acham que o emagrecimento é uma coisa muito mais complexa do que ela realmente é, né? O que eu sempre gosto de falar é que emagrecer não é fácil, mas é simples, né? Tudo que a gente tem que fazer para esse processo de acontecer, ele é relativamente simples de ser executado. O problema é que as pessoas, cada vez mais, uma dieta da moda diferente, um suplemento diferente, e as pessoas vão se perdendo nesse excesso de informação. Você acha que tem alguma coisa a ver com... desde muito cedo a gente foi acostumado com recompensa imediata em relação a... Porque a gente quer emagrecer rápido, por quê? Porque a gente quer uma recompensa imediata, né? Sim, Será sim. que você acredita que desde cedo, assim, caraca, a gente recebendo uma recompensinha ali, né? Principalmente a comida como recompensa, será que isso atrapalha a gente a fazer dieta a longo prazo? Não, com certeza. E até porque eu acho que uma das grandes dificuldades do ser humano como um todo, né, Beth, é que assim, é muito difícil a gente resistir uma recompensa imediata para você pensar no futuro, né? Então, assim, se você comer, se a gente comer um chocolate agora, vai ser gostoso agora, Pet. O problema é que se a gente tiver ali no processo de emagrecimento, a gente estiver evitando comer aquele chocolate, o processo de emagrecimento não vai começar a acontecer amanhã, né? Ele vai começar a acontecer na semana que vem, no mês que vem. Então, para o ser humano como um todo, é muito difícil a gente aguentar essa recompensa imediata para a gente colher essa recompensa maior no futuro. E a gente vê isso não só na área de emagrecimento, mas com dinheiro. Às vezes a pessoa está ali, eu tenho como comprar isso agora. Por que eu vou guardar esse dinheiro aqui para daqui a 5 anos, 10 anos tirar o dinheiro? Então, para o ser humano, de uma forma geral, é difícil a gente resistir a essa recompensa imediata. Não, com certeza, com certeza. É porque o que eu vejo, né, Bruno? A pessoa não consegue enxergar que ela demorou para engordar, né? Não foi uma coisa rápida, né? Porque um desses podcasts aí, o Mundo estava falando um negócio seguinte, né? Que o físico que você tem hoje, ele conta a sua história. Sim, com certeza. E isso gera muito essa questão da ansiedade, né? As pessoas querem um resultado para ontem, as pessoas querem um resultado mais rápido. E a pessoa entender que aquilo não vai acontecer de um dia para o outro, aquilo é difícil de você entender, né? Então, e por isso que as promessas fáceis e rápidas de emagrecimento elas se reduzem tanto.
né? Você vai perder X quilos em tantos dias. Obviamente, todo mundo queria que isso fosse tão rápido assim. Não, com certeza. E aí tem suplemento, tem, porra, estratégia nutricional, tem esses... é muito... Essa coisa da recompensa rápida e do emagrecimento rápido ficou tão evidente, tão... Acho que tão visceral na mente das pessoas, assim, que, cara, é muito louco que as pessoas perguntam assim pra mim, Bruno, às vezes na caixinha ou até mesmo na live. Pra eu emagrecer, eu preciso fazer jejum intermitente? E, pô, me dá uma tristeza tão grande quando a pessoa pergunta isso, sabe? Porque assim, caraca, a indústria parece que venceu, né? A indústria do emagrecimento rápido, ela venceu quando uma pessoa faz essa pergunta pra gente, assim, né? Sim. E isso eu acho que também acontece, Pet, por quê? Porque as pessoas elas não acreditam, digamos assim, na simplicidade do negócio, né? Então as pessoas sempre acham que quanto mais complexa for a estratégia que você vai seguir, mais resultado aquilo vai te dar, né? Então, até quando a gente vê, toma água com isso, água com isso, a água tem que estar na temperatura tal. Então, parece que quanto mais mirabolante é um negócio, mais resultado a pessoa vai ter, né? Tanto que é muito comum, às vezes, uma pessoa que tem um físico muito bem condicionado, muito bem evoluído, às vezes a pessoa vai ver a dieta que aquela pessoa faz e a pessoa se fica meio que desapontada. A pessoa fala, ué, você come isso? Achei que tinha algum segredinho ali, né? Então, quanto mais complexos essas oportunidades vão aparecendo para as pessoas, acho que isso a pessoa fala, não, eu não vou conseguir emagrecer só fazendo exercício normal, né? Me alimentando melhor, comendo arroz, feijão, batata, fruta em poucas quantidades. Eu tenho que fazer uma coisa mirabolante. Eu tenho que fazer jejum, eu tenho que fazer uma dieta cetogênica, eu tenho que tomar um suplemento muito caro, alguma coisa, ou fazer um treino muito diferente, como se o básico não desse aquele resultado que ela está buscando, né? Então acho que esse que é um dos grandes problemas do processo de emagrecimento hoje. E claro que assim, eu sempre gosto de deixar claro que não é toda dieta restritiva que é uma coisa ruim na minha visão, Bert. Só que a pessoa, Eu prescrevo sim, dieta restritiva. Eu prescrevo também em determinadas situações. exatamente, só que aquilo, a dieta restritiva, ela precisa ter dia e ela precisa ter hora para começar e para acabar, e ela precisa ter a pessoa certa que vai fazer, né? Então a gente precisa sempre entender aonde está essa pessoa no processo de emagrecimento hoje. É uma pessoa que já come relativamente mais saudável, ela tem uma boa relação com a comida, ela já tem um percentual de gordura às vezes já um pouco melhor e ela precisa do ajuste fino, né? Então, obviamente, você pegar uma pessoa que está totalmente desregulada, sedentária, e você achar que aquela pessoa vai fazer 2 horas de atividade física por dia, 1 hora de musculação, 1 hora de cardio e vai fazer uma cetogênica, cara, não é para aquela pessoa, entendeu? E aquilo só traumatiza a pessoa, cara. E se a pessoa já tem uma experiência traumatizante no começo com o emagrecimento, ela vai associar, ou eu fico aqui onde eu tô, que é uma situação ruim que eu não gostaria de estar, ou eu passo esse perrengue absurdo que, cara, eu também não quero fazer, entendeu? Então a pessoa fica nesses extremos, né? Ou não faço nada, ou tenho que fazer algo extremamente complicado. Bruno, sábado agora que passou, né? Teve aqui o Dr. Rogério. Ele é cirurgião e cirurgião de bariátrica, né? E eu tava falando com ele, porque o Dr. Rogério atua nas duas vertentes. Ele atua tanto na prevenção, ele faz a parte de nutrologia, sabe, ortomolecular, essa coisa toda, e também faz a bariátrica, que seria a outra ponta, né? E aí, dependendo da situação, dependendo da pessoa, cara, às vezes a pessoa não está indicada para fazer a cirurgia, né? Não tem essa indicação. E aí ele fala, pô, vamos tentar essa parada aqui, pô, vamos tentar aqui, tentar ali, sem precisar a cirurgia. E aí ele fala, ele falou aqui no podcast, né? Falou, cara, a pessoa chega para mim e diz assim, Pet, doutor, você não tá entendendo. Eu já tentei tudo, e eu não quero saber de dieta, eu quero ficar magra, não tem jeito. E aí ela parte por uma cirurgia, que, pô, assim, é uma cirurgia grande, né? Agora, segundo ele, não é nem tão grande como a gente imaginava, mas assim, acho que em 2 horas ele falou que faz uma bariátrica, né? Mas normalmente essa pessoa já desistiu justamente por conta disso, já tentou, teoricamente tentou de tudo, né? E aí não consegue, quer ir para esse lado um pouco mais agressivo em relação à cirurgia. Um outro dado interessante, Bruno, que ele falou comigo, é que a taxa de sucesso da bariátrica é de quase mais de 90%. Eu não sabia, eu achei que fosse bem menos, né? Mas ele falou que a taxa de sucesso, que ele diz assim, de a pessoa emagrecer e ganhar todo o peso de novo
é um percentual muito pequeno de pessoas que faz isso. Tu costuma atender paciente bariátrico, Bruno? Costumo. Atendo alguns pacientes bariátricos. Eu só não faço esse acompanhamento logo após a cirurgia, né? É porque é da equipe, né, Da nesse caso. equipe e tudo mais, né? Mas assim, é sempre importante, até nesse caso que você falou, quando a pessoa já chega lá no consultório do médico para fazer a cirurgia, ela já tá ali desacreditada, né? Ela falou, já não quero Isso, fazer essa palavra, já ter desacreditada. exatamente. Só que eu acho que até por isso que é importante esse trabalho multidisciplinar na própria questão da bariátrica, da pessoa entender que assim, ela vai ter que fazer dieta mesmo fazendo uma cirurgia bariátrica. Né, que uma coisa não vai excluir a outra, porque ela vai ter que mudar a alimentação dela. A cirurgia, ela é uma ferramenta, né? Só que se ela não mudar o padrão de alimentação dela, a cirurgia em algum momento ela vai começar a andar para trás, né? Ou mesmo que ela não recupere o peso todo perdido, ela vai ter os problemas de saúde relacionados ao estilo de vida. Obviamente, se a pessoa só come mal 100% de comida, né? 1 quilo de comida, se ela comer 400 gramas só de comida, mal, ainda vai continuar comendo mal. Então é sempre bom, acho que a pessoa, quando ela vai fazer a bariátrica, quando ela tem indicação, ela saber de que, ó, a bariátrica ela vai ser o começo de uma mudança. Né? Mas você vai ter que começar a mudar o seu estilo de vida também. Isso aqui vai ser um empurrão que a gente vai te tacar para frente, porque senão muita gente acaba fazendo a bariátrica, Pet, achando que assim, eu não vou ter mais nenhuma responsabilidade, né? Eu vou fazer uma cirurgia, alguém vai resolver o problema da minha vida. E eu não vou precisar mais fazer dieta, né? Nunca mais. Vou comer o que eu quiser. Não é bem assim, né, Bruno? Exatamente. A pessoa entender essa questão, cara, aquilo ali vai me ajudar, mas aquilo faz parte de um processo, né? É um processo que vai mudar a minha vida para sempre, eu vou ter que mudar minha alimentação, vou ter que ser uma pessoa mais ativa se eu não sou em algum momento, aquilo ali vai ser um empurrão, né? Até porque para a pessoa, ela ter consciência do processo, né? E obviamente foi isso que você falou, a taxa de sucesso da própria bariátrica é incrível, né? Não, mas eu não tinha noção que era tão incrível, tá, Bruno? Eu achei que fosse, sei lá, 30, 40% só. Eu tava até vendo até um podcast, acho que nem era um podcast, é uma live do Dudu Halut, né? Ele até falando, Dudu é fantástico, né? E ele Dudu é falando, fantástico. não existe nada mais eficiente para emagrecimento do que bariátrica. Porque, cara, você vai lá, você vai ter essa restrição calórica absurda, né? E você vai ter esse sucesso de 90%. Só que as pessoas têm que pensar que, cara, é uma cirurgia, né? Então, assim, sempre existe um risco, é uma mudança anatômica que ela vai fazer na vida dela, né? Dependendo do caso, ela vai ter algumas deficiências que ela vai ter que tratar a vida inteira. Então, não é também pra gente não banalizar um negócio, né? Infelizmente, como muita gente banaliza até a própria cirurgia plástica, né? Tem gente que às vezes tem 30, 40 quilos e quer fazer uma cirurgia plástica para perder gordura. E a lipoaspiração não foi feita para essa pessoa. Exatamente. O cara já tá com uma gordura muito baixa, né? Mas fica com o que você falou, distúrbio de imagem nesse caso. Né? Não, eu digo até o contrário, quando a pessoa tem muito para perder. Quando tem muito. O Eduardo teve. Aí teve o doutor Eduardo aqui, que é cirurgião plástico, ele também falou exatamente isso. Ele falou que a cirurgia plástica, na verdade, é pegar alguma particularidade tua e conseguir melhorar um pouquinho. Agora, se precisar, ela não vai fazer milagre a cirurgia plástica nesse caso. Exatamente. É o trabalhar o detalhe. Né? Então, assim, você tá ali no detalhe, ó, isso aqui eu não tô conseguindo fazer de uma outra forma, né? Ou isso aqui não vai sair de uma outra forma, então você trabalha nesse detalhe. E aí, muito isso a gente pode fazer uma analogia com a própria alimentação, né? Então, assim, a gente tem que se preocupar com detalhe na hora que você precisa se preocupar com detalhe, né? Que é o que muita gente trava no processo de emagrecimento. Às vezes a casa tá toda desarrumada, o cara tá preocupado qual vai ser o quadro que ele vai botar na parede, entendeu? Às vezes a pessoa não tem nem chão ainda em casa, não tem nada. Ele tá preocupado com o quadro, exatamente. Com o quadro, entendeu, cara? Faz o básico, depois... Até porque isso faz com que a pessoa fique mais ansiosa, né? Que é uma das coisas que a gente vai falar aqui sobre ansiedade, emagrecimento, que é uma das coisas que prejudica a pessoa, porque se você já começa um processo pensando, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, a pessoa começa a ficar maluca. Ela fica parada no mesmo lugar, né? Se você olha para frente, é um caminho tão complexo, aquilo te dá vontade de se manter no mesmo lugar, mesmo que esteja desconfortável. Ô Bruno, em relação à orientação nutricional, o que você pode falar então para uma pessoa que de repente não tem condição ainda de nutricionista ou não está ainda preparado para nutricionista porque, como você falou, a casa está tão bagunçada que às vezes nem vale a pena ir no nutricionista inicialmente, né? O que você pode falar então para essa pessoa
Quais são os passos para ela começar, na verdade? O que ela tem que arrumar nesse caso? E, Pet, isso E é aí, uma... e a gente vai discutir. Eu vou falar, você fala alguma coisa aí, eu vou falar também a minha posição em relação a isso. E isso é uma questão interessante, por quê também? Porque muitas vezes eu recebo essas mensagens, por exemplo, lá no próprio Instagram, a pessoa falando, Bruno, eu não tenho condição hoje de ir em alguém para ter uma dieta individualizada e eu tenho muita coisa para melhorar ainda, né? Então, assim, para a pessoa começar o básico, Pet, ela não precisa de um nutricionista, né? Obviamente, quando você tem um nutricionista e aquilo vai te ajudar a cortar caminho, acelerar resultado, ótimo. Mas a diferença do você precisar, né? Não é algo primordial para a pessoa começar, né? Que vai ajudar ela, com certeza. Mas se ela não tem a condição de ter aquilo naquele momento, começa fazendo o básico, né? É o que eu sempre falo. Às vezes a pessoa tá parada, cara, começa a fazer caminhada, entendeu? Já é uma caminhada 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, já é alguma coisa. Cara, eu fico puto com esses. Quando eu recebo, às vezes, caixinha, fulano de tal falou que caminhada não serve pra nada. Cara, tu sabe da história da pessoa, né, Bruno? Exatamente, cara. E isso faz a diferença, né? É a gente pegar o contexto, né? Emagrecimento, saúde até de uma forma geral, tudo é uma questão de contexto, né? A gente poderia estar, sei lá, comendo um bolo de chocolate agora, quer dizer que isso é uma coisa ruim? Depende, né? E a pessoa tá vendo o bolo de chocolate agora, e o resto todo que a gente tá fazendo, né? Então é igual a própria questão da caminhada. Talvez só a caminhada para uma pessoa que só faz caminhada há 5 anos, 3 vezes na semana, ela tem que dar o próximo passo, né? Mas para a pessoa que está parada, ela tem que começar de algum lugar, né? Ela tem que se mexer, ela tem que gastar mais calorias, e a gente sabe que um dos maiores benefícios do exercício não é só o gasto calórico, né? O gasto calórico é um benefício só. O maior benefício é muito além do gasto calórico, até porque se a gente for pensar matematicamente, a gente enlouquece na conta ali para Não emagrecer. bate a conta, cara. Por mais que você tente gastar caloria no exercício físico, se você tem a sua saúde mental não tá bem ajustada ali, cara, tu ferra com, porra, uma barra de chocolate, com sobra aí, né? Se a gente ficar pensando em caloria só, né? Exatamente, com certeza. E isso, né? A pessoa começa a fazer uma caminhada, ela já fica menos ansiosa, né? E os nossos hábitos, eles são empilháveis, né? Ou seja, você faz uma coisa boa, te dá vontade de fazer outra coisa boa, né? Se você faz uma caminhada, você pensa, poxa, já que eu já fiz uma caminhada, eu vou chegar no meu café da manhã e tentar fazer um próprio café da manhã mais saudável, né? E você vai fazendo essa roda girar, né? Então, para a pessoa que está ali 100% parada, com a casa toda desorganizada, cara, começa pelo básico. Bebe água, tenha. Pô, a hidratação a galera dá muito mole, né, Bruno? Eu sempre falo que, como eu explico também essa coisa do empilhamento de hábito, né? Que um hábito vai puxando o outro, exatamente. Eu faço essa explicação também e eu falo, cara, tu não sabe cara, tu não sabe por onde começar? Começa pelo menos bater a tua meta de água. Qual é a meta de água, pessoal? 35 ml por quilo de peso corporal. Pega o teu peso, multiplica por 35 e aí você vai chegar na quantidade de água em ml que você precisa beber por dia, cara. Então, se você tá completamente perdido, começa por aí, cara. Começa a beber água. Porque só de bater a meta de água já começa a acontecer um monte de coisa boa, né, Bruno, no corpo, né? Fala aí. Sim, cara. E além da questão fisiológica, Pet, é aquela sensação de que é o famoso 1-0 pra mim, né? Já fiz minha aguinha, já comi lá uma quantidade de frutas por dia, já comi mais legumes, já comi mais verduras, já não comi fritura. Tudo isso vai te ajudando, né? Então, assim, começar a fazer o básico, só que é aquilo. A pessoa que ela tá com essa casa toda desarrumada, na cabeça dela parece que fazer o básico, cara, não vai funcionar. E ela acha que, ah, meu Deus, eu tenho que fazer jejum, eu tenho que fazer um crossfit, né? Eu tenho que, sei lá, cortar todo o carboidrato da dieta. Então a pessoa fala, só caminhar e beber água, acho que não vai dar pra mim, entendeu? A case é algo a mais, né? Mas, enfim, o negócio é devagar, né, cara? O negócio é devagar e com certeza a gente tem que ir sem pressa nesse processo, né? Sim, sim. Volta àquela história, né? O teu físico hoje, ele conta a tua história. É uma história. Se a pessoa tá ali Exato. em um momento ruim hoje, é a hora dela começar a trilhar o futuro dela de uma forma diferente. Bruno, mas como eu falo conta a história, porque assim, ninguém engorda em 5 dias, ou em 10 dias, ou em um mês. Se você tem um físico hoje que você não te agrada, ele conta a história de pelo menos os teus últimos 10 anos de vida, né? Pelo menos, né? Vamos colocar aí, teus últimos 10 anos de vida. E aí o que você vai fazer nos próximos 10 anos, e aí tem que começar a mudar, né? E aí se a gente for pensar bem naquela coisa que você falou, né, Bruno? Que, pô, emagrecer, teoricamente, é simples, né? Mas é simples, é só você fazer engenharia reversa, né? Vamos pegar assim, cara, vou anotar aqui tudo que eu fiz
tudo que eu fiz, que eu julgo que não é legal, eu vou, de repente, anotar. E aí, cara, tu começa a fazer a engenharia reversa. Cara, então não posso fazer mais isso, mas, né, vou começar a incluir isso, e aí, de repente, o negócio começa a andar, né? Sim, cara. Por isso que, assim, escrever aquilo que você está fazendo, Pet, é uma ótima ferramenta para quem quer começar. Né? Assim, anota tudo que você come ao longo do seu dia, tudo isso já vai te dando uma clareza de onde está seu erro. Né? Você chega lá, poxa, essa semana pedi delivery 3 vezes. Pô, na próxima pede um, cara. Entendeu? Vai indo devagar, 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 que você sai do lugar, entendeu? Não, mas é a nossa missão, né? Sim. Tentar. Só que assim, como eu falei pra você, né, Bruno? Às vezes eu tenho a sensação que a gente perdeu, né? Porque a gente tá sempre abrindo lá caixinha, tá fazendo live, tá fazendo aqui podcast, trocando ideia sobre isso, né? E aí a gente sempre recebe as mesmas perguntas, com as mesmas dúvidas. E aí eu falei assim, cara, os picaretas, eles estão mais fortes, né, cara, como nunca. Mas a gente está aqui fazendo a nossa parte, né? Trabalho de formiguinha mesmo, né? E a ideia do podcast é trazer profissionais que, de alguma forma, consigam trazer saúde para as pessoas aqui, né? Você já é a segunda vez que vem aqui, já veio vários médicos aqui falar de vários assuntos, endocrinologista. Eu quero trazer, tem um grande amigo meu, Doc Pedro Rocha, daqui a pouco vou trazer também, que trabalha com psiquiatria, porque a saúde mental hoje é uma coisa que está muito em alta, né? Principalmente em momentos de pandemia, né, Bruno? E aí aquela coisa, né, Bruno? Você com essa, já puxando o link para essa coisa da saúde mental, qual o paralelo que você pode fazer em relação à saúde mental e alimentação, assim? O que a gente pode fazer de estratégia para melhorar um pouco a saúde mental das pessoas, assim? Pode falar de suplementação, pode falar de alimento específico, pode falar de tudo aí, enfim. Então, Pet, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação à saúde mental e emagrecimento é que não existe um corpo saudável se você não tiver uma mente saudável, né? Então as pessoas hoje estão muito, às vezes, preocupadas com o corpo, mas se a tua cabeça tá ruim, cara, então você tem que cuidar da sua cabeça, né? Muitas vezes quando eu tenho algum paciente que a pessoa, pô, não consegue seguir a prescrição, tá com vários problemas, eu falo, cara, o seu problema não é ter uma dieta agora. Você tem que fazer uma terapia, entendeu? Então aí as pessoas negligenciam isso de alguma forma, né? Achando que tudo vai se resolver numa dieta. E cuidar da saúde mental, cara, é essencial. É que às vezes, assim, o comer exagerado é um sintoma, né? É um Sim. sintoma de um problema, né, psíquico ali, né? De repente, principalmente relacionado à ansiedade, né? E aí, como eu te falei, né, Bruno, o que a gente pode fazer, assim, na alimentação? Tem algum alimento que você recomenda mais uma pessoa comer? Você trabalha com algumas suplementações para auxiliar nesse tratamento? Porque, assim, nosso trabalho é auxiliar, né? A gente não pode prescrever medicações, mas a gente tem alguns suplementos que a gente pode usar ali, algum fitoterápico, alguma coisa assim. Tem alguma coisa dessa que você trabalha em relação ao fitoterápico? Então, sim, hoje a primeira parte sempre da gente entender dessa questão da ansiedade, eu sempre acho que é, primeiro, você fazer uma dieta que não seja restritiva, né? Uma dieta mais restritiva vai te deixar mais ansioso. Não adianta a pessoa querer Mas você cortar. diz restritiva em alimento ou restritiva em energia, ou as duas coisas? Ó, acredito que um pouco de cada, Pet, no sentido de energia, no sentido se ela ficar com fome, né? Obviamente uma pessoa que às vezes, pô, tá zerando todo o carboidrato da dieta, tá ficando com fome, não é um suplemento que vai ajudar ela a ficar menos ansiosa. Não, com certeza não, pô. Com certeza não. Entendeu? Então, quando você tá. Primeiro, a gente tem que entender que sempre existe uma relação muito importante de intestino e cérebro, né? Então, quanto mais desinflamada você tá, mais a sua base de comida é comida de verdade, legumes, verduras, frutas, né? Você tem o funcionamento melhor dos seus neurotransmissores, né? Então, às vezes, você tá com uma alimentação, esse padrão que a gente chama de esse padrão ocidental, né? Cheio de fast food, açúcar, farinha em excesso, tudo isso vai deixar o intestino mais inflamado e vai te deixar mais ansiosa, vai te deixar mais estressada. Então, melhorar a base da sua alimentação é sempre uma boa estratégia. Literalmente vai ficar enfesada nesse caso. Exatamente. E as pessoas acham que muitas vezes que a saúde intestinal ela tá ligada só com se você vai ao banheiro ou não, entendeu? Se você só vai ao banheiro ou não, é um detalhe, entendeu? É uma coisa que você tem que, obviamente, tem uma importância, mas tem gente que vai no banheiro todo dia, né? E não quer dizer que isso é um reflexo que é um intestino que está 100% saudável, porque tem outras consequências de uma alimentação. Tem muita gente que come mal que vai no banheiro todo dia, né? Então, Exatamente, né? E tem o que come bem
tá com uma função meio bagunçada, meio não tão frequente, né? Exata. Teórico, entre aspas, come bem, não tão bem, mas vamos lá. E Mas aí, come pelo menos saudável, assim, né? Na teoria. sim, ainda tem isso, né? Quando a gente fala da questão de emagrecimento, tem muita gente que acha que come já saudável, né, Pet? Então, eu acho que tem todos os tipos de grupo, né? Tem um grupo que ele come muito mal e o erro dele é muito notório onde que ele tá errando, né? A pessoa, poxa, Bruno, eu quero emagrecer, mas eu bebo 2 litros de uma bebida açucarada por dia. Refrigerante, daqueles de cola, né? É, E não vamos fazer propaganda de graça, né? Não vamos... exatamente, esse foi o ponto, né? E aí, tá comendo biscoito, tá comendo fritura. Então, assim, por mais que a pessoa não saiba exatamente o que ela tem que fazer, ela sabe que ela não deveria fazer, né? Então, pelo menos aquele básico ali. E tem aquela pessoa que ela já tem uma alimentação razoável, Pet. E realmente os erros dela não são tão visíveis, digamos assim, né? Porque ela se excede demais no final de semana, ela exagera demais em beliscadas, né? Não é tão nítido onde está o erro dela que nem um cara que está comendo fritura e bebendo refrigerante todo dia. Sabe o que eu vejo às vezes em mulher, assim, principalmente o erro de mulher que às vezes já está com um físico, assim, legal, Uhum. mas quer secar mais e fala assim, mas eu não sei por que eu não estou conseguindo emagrecer, eu como saudável. Aí você começa lá o recordatório, começa a montar a dieta, aquela coisa toda. E aí, o primeiro erro que eu vejo, cara, começa a comer uma quantidade de proteína, assim, porque associa que proteína, quanto mais proteína, melhor, cara. E aí você acaba comendo muita gordura, né? Sim. Você não tem a dieta contadinha, bonitinha para saber o macro de gordura, e aí só de carne vermelha, e gema de ovo, e queijo amarelo pra caramba, a pessoa tá fazendo uma ingestão assim de gordura absurda. E aí na cabeça dela ela tá comendo saudável. Uhum. Então acho que o primeiro ponto que eu acerto assim, Bruno, quando uma mulher vem aqui nesse caso, é acertar a proteína. E elas ficam meio assim, pô, mas só isso de proteína? Eu falei, mas é o que tu. Proteína é calculada em cima do peso. E aí, se você coloca proteína demais, proteína dificilmente vai virar gordura. Até vira gordura, mas caraca, é um pouco mais difícil. Mas o problema realmente é a gordura que está ali junto com a carne, né? Ou junto com, gema com a gema do ovo. Então, tem pessoas que comem uma quantidade absurda de ovo, principalmente mulher. Até brinco com algumas mulheres. Eu falo, olha, se você tivesse 120 quilos e só de massa muscular igual um fisiculturista, talvez você conseguisse comer essa quantidade de ovo por dia, né? Mas normalmente uma mulher que está ali na faixa dos, sei lá, 55, 60 quilos, não dá para comer uma quantidade muito grande de ovo porque você acaba estourando muito macro de gordura da dieta, né? Sim. E além disso, né, duas coisas são importantes aí, Pet. Primeiro, às vezes ela tá deixando de comer um carboidrato a mais que ela poderia comer, que ela tá comendo mais a proteína, já que ela às vezes nem gosta tanto assim, só que ela tá na cabeça dela que aquilo quanto mais é melhor. Ela poderia estar comendo um pouquinho mais de arroz, um pouquinho mais de feijão, um pouquinho mais de fruta, um pouquinho mais de batata, já que ela comeria menos proteína, e no final a gente conseguiria manter a mesma quantidade de calorias, e também o pessoal que vem nessa linha muito low carb restrita, cetogênica, que é o medo de comer banana, mas o medo de comer bacon, parece que bacon é liberado, né? Ou seja, a pessoa está pensando só no que ela não pode comer, mas ela acha que os alimentos, digamos assim, permitidos não têm É quantidade. liberado, exatamente. Mas aí tem muita gente que ganhou gordura caindo nessa pilha errada aí de seita cetogênica, né? Seita low carb, né? Teve uma galera que caiu. Eu já atendi várias pessoas que engordaram fazendo cetogênica. Engordaram sem comer carboidrato. Exatamente. Tanto que o exemplo que eu dou, até outro dia eu postei, né, a quantidade de calorias de um hambúrguer famoso que a gente tem por aí, né? E tem muita gente que tem aquela ideia de que assim, eu vou comer um hambúrguer, mas eu não vou comer o pão, né? Porque o pão é o problema de um hambúrguer, né? O problema é o hambúrguer, é a carne, ele cheio de gordura. Pô. Exatamente. Na verdade, às vezes o pão vai ser até bom porque vai te ajudar a mastigar mais alguma coisa, né? Porque aquele hambúrguer ali, socadinho, com molho, bacon, se você for comer só aquilo ali, apesar da gordura ter esse poder de dar saciedade, muitas vezes você vai ainda ficar com fome, entendeu? Então é muito fácil você comer, por exemplo, nesse exemplo que eu mostrei, até pegando a própria tabela nutricional oficial deles lá, o maior hambúrguer deles de bacon tinha 1.300 calorias. Mas não, o sanduíche, né? O O sanduíche. sanduíche, sem batata, sem nada mais. Então, tranquilamente, e comer 1.300 calorias vindo de comida é muito difícil, entendeu? E se você fizer aquilo ali de comida, um prato de comida, cara, você não consegue comer aquilo ali. Não, mito, caraca, mito, eu não.
Não vamos falar. Eu acho que eu imagino qual o sanduíche e qual o restaurante. Que teve até uma polêmica essa semana aí em Não, relação e a nem isso. foi esse. É um famoso considerado artesanal, tá? Ah, não foi do outro famoso, não? Não, não. É o Dos, famoso. dos arcos, não, foi o outro. É o famoso saudável ainda. E tá lá. Você entra lá, tabela nutricional do lugar tal, você vê lá tudinho. Caraca, essa eu não tinha visto, né? Cara, 1.300 calorias. Pô, aí você pega assim para uma mulher, né? Uma mulher leve. Até uma pessoa. Cara, a mulher não tem um gasto calórico muito grande, principalmente um gasto de repouso. O gasto calórico de repouso de uma mulher gira de 1.200 a 1.400 calorias. No máximo, se tiver muita massa muscular, 1.500 calorias, né, Bruno? Isso a gente tá falando de gasto de repouso, né? Sim. Enfim, aí tu vai como. Aí tu pega uma mulher dessa que tem gasto, sei lá, 1.200, 1.300 quilocalorias, não faz atividade física e 2 vezes por semana come um hamburgão desse aí, quebra a parada toda, né? Se eu não me engano, esse hambúrguer, ele tinha entre 70 a 80 gramas de gordura, cara. Então, por isso que taca a gordura tanto lá em cima. Porque se fosse um hambúrguer, uma carne magra, pô, você poderia botar 10 pães ali pra bater essa quantidade de calorias Caraca, é ali. muita. Não, eu não vi. Depois eu vou procurar lá no teu Insta lá para procurar essa tabela aí da parada aí. E aí, se você soma isso com batata, um molhinho na batata e come uma sobremesa, às vezes a pessoa fala assim, mas eu só saio da dieta uma vez na semana. Mas dependendo do quanto você sai, né, do que você come, você pode estar fazendo um balanço muito positivo para a semana inteira. Essa é a minha birra com a tal da refeição livre que as pessoas falam por aí, Bruno. Eu tenho uma birra em relação a isso. Eu acredito que dieta não é uma coisa linear que você vai fazer certinho, bonitinho, tá? Mas se você desandar demais, refeição livre. Cara, livre pra mim é tu vai ali num rodízio ali, se mata de comer carne e pizza. Cara, talvez, dependendo da pessoa, isso aí vai ter um impacto negativo na semana, né? Se você comer livre, literal, no sentido literal, né? Sim, até porque eu acho que o nome livre, né, também já traz uma mensagem que como o fora disso fosse uma prisão, né? Então, assim, se Isso é ruim também, é exatamente o que você ia falar. Eu ia falar isso também, exatamente. Pô, a tua dieta é tão ruim porque que você precisa se libertar. Pô, comer o arroz e feijão e a carne é ruim, que você tem que sair daquilo dali, né? Exatamente. Tanto que acho que eu até vi um corte seu falando sobre isso, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, mas o quanto eu posso sair da dieta, né? O quantas refeições livres eu posso fazer na semana para emagrecer. Então, primeiro, eu acho que isso depende muito, né, de o como que você vai sair, né, no sentido de uma coisa é você sair e comer um chocolatezinho ali depois do almoço, um chocolate ao leite, até uma maior quantidade. Outra coisa é você comer um hambúrguer de 1.300 calorias. São saídas, mas são saídas completamente diferentes, né? E também é sempre a quantidade que você está comendo e a frequência que isso acontece. E cada um vai estar num ritmo como você disse, Beth, tem gente que tá ali num ritmo bom, né? Tem gente que vai ter uma fase que vai fazer mais refeições livres, tem gente que vai fazer menos refeições livres, e tudo isso é um ciclo, né? O que eu sempre gosto de falar que o processo não só de emagrecimento, mas a nossa alimentação, ele nunca é 100% linear, como nada na vida é linear. Só que você tem que ter uma base, né? O famoso eu tenho que ter pelo menos o 7 para passar de ano. Né? Então, você não pode estar fazendo 100% do tempo depois de 10% do tempo. Depois de 90% do tempo, depois de 20% do tempo. É melhor você estar ali no que eu chamo de mediano esforçado. Né? O mediano esforçado é o cara que às vezes vai numa consulta ali a cada 2, 3 meses, não perde muito, mas está sempre perdendo. 1,5 kg, 2, Pô, 1,5 kg. mas isso é ótimo, cara. É maravilhoso isso quando acontece, né? Essa, essa consistência, né? O cara vai ali, pô, perde 1 quilinho, 1,5 kg, e às vezes ele fica desanimado, né? E normalmente acontece muito isso, e eu sempre falo isso para as pessoas que vêm aqui consultar comigo, né? A pessoa chega assim, né? Às vezes a pessoa perdeu, sei lá, 1 quilo e pouco e ganhou um pouquinho de massa, ou manteve a massa e perdeu um pouquinho mais de gordura. E aí a pessoa chega assim para mim e fala: Pet, mas poderia ter sido melhor. Cara, não poderia ter sido melhor, cara, porque você acha realmente que a tua vida nos próximos 6 meses vai ser diferente dos 6 meses anteriores, assim? Eu sempre falo isso pra pessoa, né, pra ela se ligar, né? Eu falei, cara, porque a pessoa falou, não, porque poderia ter sido melhor porque eu tive uma festa e tive não sei o quê.
e saí, e machuquei o pé, e fiquei doente. E quem te garante que dos próximos 6 meses vai ser diferente? Não vai ter festa, você não vai machucar, não vai ficar doente, não vai ter uma viagem, que é uma coisa boa, né? Que eu tô falando só de coisa aleatória, mas tem a questão das viagens, né? Que todo mundo fica, eu vou viajar. Pô, cara, curte a viagem, né, Bruno? E isso é importante também, Beth, porque é o que eu falo, né? Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, poderia ter sido melhor? Tudo que você faz na sua vida, se você parar para pensar, poderia ter sido melhor, tá? Só que a questão é, será que valeria o custo-benefício? Né? É o que eu falo às vezes para um paciente. Pô, vamos imaginar que você poderia ter um resultado X em 2 meses. Só que para esse resultado acontecer em 2 meses, você tem que fazer tudo 100%. Você não pode faltar um treino, você não pode sair um final de semana, você vai ter esse resultado X. Só que você pode ter esse mesmo resultado X em 4 meses, né? No dobro do tempo. Só que faltando um treino ali, dando uma saída ali, curtindo o aniversário ali, com bom senso, né? Então, às vezes, não adianta você chegar no ótimo resultado se você está infeliz, né? Tá bom, cheguei no meu físico que eu gostaria de fazer, pô, mas e o resto? E depois como é que você vai sustentar? Porque aquele físico chegou ali à base de um esforço, pô, fora do comum, né? Exatamente, é o famoso tá bom. Você chegou, que já vai ser difícil chegar nesse ritmo, tá? E depois como é que vai ser? Depois que você voltar, né? Quando você chegar nesse resultado, quando você vai abrir a porteira, como é que as coisas vão ficar? É porque a pessoa tem que entender o seguinte, pô, se você chegou em determinado físico, determinado condicionamento, cara, chegou no pique, né, que a gente fala, isso aí pra sustentar é difícil pra caramba, né, cara? Com certeza. É difícil você manter essa regularidade, esse pique, essa intensidade. Por exemplo, no treino. O treino, como você falou, a gente falou lá atrás, né? A gente falou de caminhada, a pessoa que faz sempre a mesma caminhada. Se ela não buscar novas provocações no organismo dela, ela não vai se condicionar para gerar a tal da adaptação que a gente deseja, né? E aí, com a dieta, a mesma coisa. Se você chegou num físico ali, conseguiu perder gordura pra caramba e tudo mais, fazendo uma dieta extremamente restrita, se você não conseguir manter aquela regra, aquela coisa ali, cara, o físico vai dar uma regredida, não tem jeito, né? Sim, a gente vê isso muito com o atleta, né? O atleta vai lá, se prepara para um campeonato e depois, quando bate lá, compete, O famoso rebote, né, que tem. normalmente a maioria dos atletas tem uma relação muito ruim com a comida, né? Então fazem uma dieta muito restritiva e quando estoura, cara, estoura. Eu acompanho um fisiculturista, um grande amigo meu, né? E a gente fez uma. Ele voltou essa semana. Ele tirou, tipo. Tirou 30 dias de férias, vamos colocar assim, porque depois já vai ter um outro campeonato, né? E aí ele saiu de 3% para 10% em 30 dias. 10% é ruim? Não, óbvio que não é ruim. Mas para um campeonato não daria, né? Mas agora a gente vai buscar de novo para baixar, ganhar massa, perder gordura, e aí começa todo o processo novamente, né? Sim, e isso faz parte, mas o ruim é quando isso também te dá uma relação ruim com a comida, né? O cara que tá ali, o atleta comendo frango, batata e depois tá comendo qualquer coisa que vier pela frente, entendeu? Essa que é a grande questão. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com, assim, não é só chegar no resultado, mas até no processo de emagrecimento, o mais importante é manter esse resultado. Que a taxa de sucesso é muito pequena, né, Bruno, nesse caso, né? A taxa de manutenção, né? Quando a gente pensa de uma pessoa que emagreceu e conseguiu manter o peso, acho que a taxa chega a, sei lá, 5% só, né? Não, sim, isso faz uma diferença muito grande, né? Então, tanto que eu sempre falo que o mais difícil de um processo de emagrecimento não é só você emagrecer, mas é você manter o teu peso perdido, entendeu? Porque emagrecer, a maioria das pessoas que querem emagrecer hoje, muitas vezes elas já emagreceram em algum momento da vida delas, só que elas não conseguiram manter esse processo. Que aí volta aquela história, fiz a estratégia tal, perdi 20 quilos, parei de fazer e recuperei tudo. Exatamente, esse que é o grande ponto que a gente tem que tomar cuidado. Foi engraçado hoje, eu tava acompanhando os stories lá do Thiaguinho, né, do Nutrifofo, né, que é um grande amigo meu, já veio aqui no podcast. Tô esperando tua vinda aqui, Thiaguinho, quando você vir pra voltar aqui novamente no podcast. Cara, acho que teve assim uns 5 stories dele, cara, ou 6, que as pessoas ficavam perguntando sobre jejum intermitente, cara, sacou? E aqui eu fiquei assim, cara, como assim, cara? Tanta dúvida assim sobre jejum intermitente, né? É porque eu acho que muita gente, né, usa o jejum como uma forma punitiva ou compensatória, né? O famoso, chutei o balde no feriado, então eu vou fazer o jejum também para compensar tudo aquilo ali que eu vou comer, né? Que é aquilo que a pessoa comeu. Então também usar uma estratégia nutricional
como uma forma punitiva, pode ser uma coisa muito ruim também. Então, o Roberto esteve aqui, Bruno. O Roberto acho que foi fantástico o episódio com ele, né? O Roberto é um psicólogo especialista na parte mental do emagrecimento. E ele falou uma coisa muito legal sobre isso, sobre compensações, né? Por que que você não deve fazer compensações? E aí ele falou sobre o otimismo negativo. Uhum. Eu falei, caraca, Roberto, eu nunca tinha ouvido falar nisso. O que é otimismo negativo, né? Ele falou, cara, o que é otimismo negativo, né? Um otimismo que vai jogar você para baixo. E ele explicou o seguinte, você vai lá, chuta o balde no final de semana, chega na segunda-feira, tu faz jejum, aumenta o cardio, corta o carboidrato, faz uma compensação, né? Aí você sobe na balança e aí você percebe que o peso não mudou muito. O que você vai automaticamente fazer na semana seguinte? Porque você percebeu que funcionou a tua compensação, né? Pô, o peso não mudou muito, né? Pô, chutei o balde no domingo, segunda-feira compensei, terça-feira pesei, quase não mudou o peso. Porra, essa compensação funcionou, né? Automaticamente no final de semana seguinte você quer repetir aquele comportamento ali. Por quê? Porque você viu que funcionou, você recebeu uma recompensa. E ele falou o seguinte, que isso tudo fica no seu subconsciente, cara. Não é numa região racional do nosso sistema nervoso central ali, fica lá no subconsciente do subconsciente, e aí automaticamente você vai querer repetir esse comportamento, e esse tipo de comportamento, cara, enfim, para virar depois de repente um distúrbio alimentar, uma coisa mais patológica, é um pulo nesse caso. Sim, exato. Foi aquilo que a gente falou, que o próprio Roberto falando de mentalidade, né, de psicologia e de saúde mental, é onde todo o processo de emagrecimento acontece. Senão a pessoa fica usando, ó, essa comida me engorda e isso me emagrece, né? Então, no final de semana eu vou comer tudo, eu vou engordar, depois eu vou me restringir para emagrecer, e a pessoa fica nesse efeito sanfona, né? E vendo comida, né? O famoso ver comida como vilão, comida como mocinha, né? Essa comida engorda, essa comida emagrece, e engordar e emagrecer, a gente sabe que o contexto como um todo não é um alimento sozinho que faz isso. Exato. E aí a gente pega aqui, né, Bruno, pessoas que têm medo de comer banana, que têm medo de comer uva. Coitada da manga. Pô, a manga então, né? A manga, todo mundo falando. Abacate, não pode comer abacate. Óbvio que abacate você tem que ter um certo controle por conta da quantidade de gordura, mas, cara, dá pra colocar e equilibrar isso na comida, né? Então, assim, não é um alimento específico que vai fazer você engordar. Não é o chocolate que vai fazer você engordar, né? É todo o contexto, é toda a junção de N fatores, né? A gente tem que pensar em emagrecimento como multifatorial, assim como o tratamento da obesidade. A obesidade em si é uma doença multifatorial, né? E eu fico triste quando eu vejo alguém romantizando, por exemplo, a doença a obesidade, né? E lembrando para todo mundo aqui que a gente não está falando da pessoa com obesidade, a gente está falando da obesidade em si, da doença obesidade. Porque às vezes a gente está falando aqui, a pessoa vai se sentir, não, o cara é gordofóbico. Não é isso. Já é provado por A mais B que a gordura em excesso no corpo, independente de exame de sangue, você vai aumentar o risco de N doenças, câncer, ataque cardíaco, entupimento de artéria e veia, o famoso derrame, que algumas pessoas falam. Fala derrame, né? Porque aqui a gente está falando por Superligão, né? E lembrando, Bruno, que depois isso aqui eu passo e a gente vai para os streamings de áudio, né? Então, o Spotify, os outros streaming também. Então, pessoal do Spotify, quem for ouvir isso depois, vem aqui pro YouTube também. Então, a gente vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e aí vamos meter bronca nisso aí. Não, cara, isso é muito importante, Pet, por quê? Porque hoje, realmente, essa questão da própria obesidade, hoje, é uma situação muito delicada da gente falar por um lado, né? Porque por um lado, a gente vê dois extremos, né? Existe o culto excessivo ao corpo, as fotos altamente editadas, o excesso de filtros e também um uso excessivo de esteroide, de até suplementos de forma errada e dieta restritiva, e o outro lado também das pessoas romantizando essa obesidade, né? E é um problema de saúde, a gente não está falando nada fora desse ponto, né? E a gente precisa tratar isso como uma doença, né? Obviamente. Então, os dois extremos são ruins nesse caso. Com certeza. E óbvio que assim, cada pessoa é livre para fazer as suas escolhas. E tá tudo bem, né? Só que a gente tem que saber que você tá com algum problema ali e aquilo tá tirando a tua qualidade de vida e tá tudo bem você querer mudar aquilo ali, né? Então, assim, E tá tudo bem não querer mudar também. Se você se sente bem do jeito que você tá ali,
Beleza, é a tua escolha, né? É o teu direito de escolha, exatamente. Exatamente, até porque a gente... Mas não vamos romantizar, falar que isso, não é super saudável, meus exames estão ótimos. Não é bem assim. Exatamente, você tem que pensar que, por exemplo, uma pessoa ela não foi feita para, às vezes, uma estrutura física aguentar mais 50, 60, 70 quilos, né? Tanto que você perde pequenas coisas da vida, mobilidade, amarrar um sapato, etc. E tudo aquilo traz consequências, né? Então, a gente tem sempre que tratar isso de uma forma séria também, porque é um problema de saúde. A gente vê que nos últimos 10, 15 anos, nenhum dado de obesidade voltou. A gente só sobe. Ladeira acima, exatamente. Só sobe. A gente vê que, a gente tem muita informação hoje na internet, né? Obviamente o excesso de informação é ruim, mas a gente tem muita informação boa, né? Que era há 10, 15 anos atrás, era muito difícil a gente ter esse tipo de contato, esse tipo de conversa que a gente está tendo hoje, só que parece que não está funcionando tão bem, né? Porque a gente tem mais informação, só que as pessoas estão cada vez mais evoluindo nesse ganho de peso. Obviamente isso é multifatorial, envolve muitas coisas aí, né? E o nosso papel como profissional de saúde é fazer com que isso melhore. Até porque a ideia sempre é trazer que o próprio nutricionista não é um calculador de dieta, né? Ele é uma pessoa que ajuda a promover a saúde nas pessoas. Através da comida. Exatamente. A gente é um educador, né? Então não é só chegar, quantas calorias você vai comer. Isso é, teoricamente, a parte mais fácil do processo, né? A parte mais difícil é adaptar aquilo para a realidade de uma pessoa, né? Fazer com que ela consiga seguir, fazer com que algo seja viável para a rotina dela, né? Porque não adianta estar tudo lindo num papel se a pessoa não consegue executar aquilo ali que é o mais importante. E aí, nesse caso, Bruno, quando você monta a dieta lá, você inclui, por exemplo, você inclui o doce ali no cálculo, inclui o pãozinho, inclui essas coisas por fora, dentro do plano, ou você só faz uma orientação em relação a isso? Depende muito do caso, Beth. Tem caso que eu prescrevo dentro do plano, tá? Às vezes até um alimento com açúcar mesmo. Eu já tive pacientes que eu prescrevi Nescau, por exemplo, achocolatado aí da vida, né? Eu prescrevo doce de leite, Nescau. Porque às vezes a pessoa... Depende da situação, exatamente. Depende todo do contexto, é isso que a gente tem que tomar cuidado hoje, né? Hoje tem muitas modas também que as pessoas estão botando por aí, por exemplo, o próprio doce de leite e tudo mais, e tudo isso depende do contexto. É isso que é importante que a gente precisa entender. Às vezes a pessoa pega uma informação ali sozinha e fala, eu acho que eu vou fazer isso também, né? E no contexto dela, aquilo não é o ideal, né? E a gente vê isso até no mundo dos atletas, do fisiculturismo. Às vezes você vai entrar aí no YouTube, vai ter um atleta comendo 5 lanches, né, de uma vez só que você está vendo aquilo ali, né? Você não está vendo um treino que ele faz, que é um treino que gasta mais calorias do que todos os seus treinos da semana junto. Não, só a taxa metabólica basal do cara sem fazer nada, sei lá, 2.700 quilocalorias. O cara sem fazer nada, parado, o cara gasta 2.500, 2.700 calorias, né? Sim, e essa que é a questão. Às vezes a gente pegar o contexto, né? Então, a gente se fala muito hoje de doce de leite, por exemplo, aí se você pega uma pessoa que está pré-diabética e começa a ficar comendo doce de leite antes do treino, e sendo que ela faz uma caminhada, né? Então, tudo a gente tem que tomar cuidado com qual contexto a gente vai usar. Por isso que as pessoas às vezes ficam meio decepcionadas com algumas perguntas, tipo assim, isso é bom? É o famoso depende, né? Depende para quem, quando, por que isso acontece. E aí tem muita gente que pergunta isso pra você, né, Bruno? Eu vejo lá, né, em relação à pergunta, né? Eu posso fazer isso? Ela quer na verdade, ela já faz e ela quer só o teu aval, né? Ainda mais quando a gente fala assim, eu posso, seria muita irresponsabilidade minha eu chegar para alguém que eu não conheço o caso, não conheço o contexto. E não conhece a pessoa só mandou na caixinha ali, né? Exatamente, não sei qual é o contexto dela. Aí a pessoa tá ali, não, o Bruno falou que eu posso comer doce de leite no pré-treino, só que eu tô pré-diabética. E eu fico diabética porque um profissional de saúde falou que eu poderia fazer isso, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer isso, né? Por isso que eu sempre falo que uma das coisas que sempre vai trazer, né, clareza para as pessoas é informação. As pessoas precisam entender as coisas, as pessoas buscam muitas informações prontas, né? Isso é antes, isso é depois, isso pode, isso não pode, e não querem entender o contexto. Quando você entende um negócio, né? Quando você entende, não, isso aqui pode ser sim, pode ser que não, por causa, depende do horário que eu treino, depende do meu peso, aí as coisas começam a ficar mais fáceis. E você fica prescrevendo essa coisa de pré-treino, pós-treino? Você trabalha com isso, Bruno, ou não? Assim, depende muito do caso, tá? Que a pessoa chega aqui, ela é muito engraçada, né? Às vezes ela busca o nutricionista esportivo, né? Busca o nosso trabalho,
E ela fala assim, e aí, por que você veio aqui? Eu pergunto, né? Então, não, é porque eu queria entender um pouco mais sobre pré-treino e pós-treino. Eu falei, ih, cara, então não precisa entender mais nada, porque esse negócio, pelo menos pra mim, isso aí As pessoas às não vezes. existe. Não é essa coisa toda que as pessoas falam aí. Com certeza, porque as pessoas glamorizam demais uma coisa, né? Então é o que eu sempre falo, o pré-treino depende de tudo que você comeu antes, 24 horas antes do treino, e o pós-treino é tudo que você vai comer 24 horas depois desse treino. Não, é exatamente essa explicação que eu dou, né? Então, assim, cara, se existe pré-treino do ponto de vista do carboidrato, é logo assim que você acaba o treino. Acabou o treino, você vai começar a encher teu músculo ali de carboidrato, né? Encher teu glicogênio muscular para preparar o teu corpo para o treino do dia seguinte. E aquela refeição que você faz ali próximo do treino, ela tem praticamente impacto nenhum ali no aumento de carboidrato muscular que a gente chama de glicogênio ali. Então, assim, se você aquela refeição que você faz tipo 30, uma hora antes ali, não vai ter tanta influência, né? Para quem faz endurance, vai ter certa influência, mas não pro músculo especificamente, porque aí a gente volta nessa questão, né? O carboidrato foi formado, esse carboidrato muscular, muito tempo antes. Agora, é mais para nível de sistema nervoso central, Bruno, nesse caso, né? Porque eu atendo hoje muitos atletas amadores, né, de triatlon. Então tem uma equipe toda que eu acompanho aqui. Inclusive, semana que vem o líder da equipe, meu amigo Júnior. O Júnior vem aí pra gente trocar uma ideia sobre triatlon. Então, vamos falar. O Júnior foi uma pessoa que fez faculdade junto comigo de educação física. Então a gente se conhece já, sei lá, 15 anos, né? Nessa parada aí. E aí ele tem essa equipe de triatlo e a galera toda dele trata comigo aí, né? E é muito engraçado a primeira consulta com uma pessoa que faz parte de uma equipe de triatlo, mas nunca foi num nutricionista verdadeiramente esportivo, cara, impacta assim, é um choque de realidade. Isso também acontece contigo, Bruno? Sim. E a gente vê que, assim, quando você pega um atleta que, na teoria, né, ele tá fazendo várias coisas erradas ainda na alimentação dele, e ele já tem uma boa performance, quando você ajusta os detalhes, faz toda a diferença. Que é aquilo que a gente estava falando de que a gente precisa se preocupar com detalhe para quem está na hora de se preocupar com detalhe, né? O cara que está lá fazendo um triatlon, que faz uma atividade de endurance, para ele, cara, o detalhe faz a diferença. O pré-treino, o pós-treino, a quantidade de carboidrato que ele vai comer, se ele está comendo certinho, se ele está pesando exatamente o que ele vai comer, o detalhe vai fazer toda a diferença, né? E é realmente esse cara ali que vai, às vezes, muitas vezes no consultório, às vezes até o cara que se dedica mais. Porque o cara que, cara, ele tem um esporte dele, né? Ele sabe que 5, 10 segundos, 1 minuto vai fazer toda a diferença Não, e baseado. tem a coisa de não quebrar no meio da prova, né? Porque o cara tá treinando lá 3 horas e meia de pedal ali, cara, ele não pode quebrar no meio do treino. Com certeza, até porque um cara que tem um volume desse de treino, ele sabe da importância da alimentação dele, né? Então ele sabe que, poxa, se eu fizer uma alimentação ruim no dia anterior, se o cara vai lá e bebe, por exemplo, no dia seguinte não funciona. Tanto que eu vejo que muitos pacientes usam até o próprio treinamento de final de semana como um gatilho positivo, às vezes, para comer melhor e para não beber. É o cara que pensa assim, pô, se eu beber sexta, não tem como eu fazer um longão no sábado de manhã. É o longão, ou é sábado ou domingo, né? O longão é clássico, né? Essa coisa do longão. E lá o Júnior, lá, cara, às vezes tem um pessoal que tá preparando pro Ironman, e aí faz o longão de 3 horas e não sei o quê, e ainda vai dar uma corrida. Tem essa parada aí. O negócio é punk, cara. E o Júnior é muito de uma linha, cara, de volume, sacou? Então, meu irmão, pode botar comida pra galera ali, meu irmão, pode botar carboidrato que a galera não engorda, meu, não engorda, não tem jeito. E você atende muito esse público também, Bruno? Ou é mais a galera do emagrecimento? Eu atendo não muito público de triatlon, mas atendo muita gente que corre. Maratonista, quem faz meia maratona. É um esporte que muita gente está buscando ajustar os detalhes ali, né? Então, acho que é um dos esportes que eu mais atendo hoje é da parte de endurance, mas não tanto na parte do triatlon, mas um pouquinho antes ali. Eu atendo a galera do triatlo por conta da equipe, né? Porque assim, acho que são umas 20 pessoas, assim, lá da equipe que eu atendo. E, a- Então, é um galerão enorme. e aí tem até uma coisa interessante que a gente pode fazer até uma comparação aqui, Pet, que tanto no processo de emagrecimento isso funciona também, cara, que é o poder do grupo, né? Então a gente vê que às vezes quem faz crossfit, quem corre, quem pedala, te ajuda muito mais você fazer aquela atividade porque você está se cercando de pessoas com o mesmo objetivo
que você. Né? A musculação, muitas vezes, é um esporte mais solitário para muita gente. Né? Às vezes o cara vai entrar numa equipe de corrida, é o famoso bichinho da corrida mordeu ele. Né? Agora ele só quer saber de corrida porque ele tem várias outras pessoas ali. Então o processo de emagrecimento é muito bom quando você se cerca de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Se você está num ambiente completamente ao contrário, você torna o processo muito mais difícil. Né? E aí você tem um grupo, né, Bruno, de emagrecimento, não tem? Sim. Mas já tá com turma aberta agora ou vai abrir? Como é que tá isso aí? A gente abriu a última turma, deve ter 2 semanas, a gente está na segunda semana, então possivelmente só daqui a 1 mês e meio, 2 meses, que é um desses benefícios de você ter um grupo, né? De você pessoas se apoiando, pessoas se motivando. Às vezes você vai lá, pô, tô desmotivado para treinar, alguém já aposta que foi treinar, né? Então isso dá esse gás, né? Você está cercado de ambiente, por quê? Hoje em dia, o nosso ambiente é um ambiente obesogênico, né? Então, a maioria das pessoas comem mal, a maioria das pessoas são sedentárias. Então, muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade de mudar por causa desse processo. Ela quer comer bem, mas na casa, o marido come mal, a família come mal, no trabalho, todo mundo come mal, os amigos, final de semana, só querem comer, beber, e ela tá meio que, às vezes, sozinha nesse processo. E aí, se você tenta mudar, você vira um ET e você, na verdade, começa a fazer chacota de você, né? Falar, Sim. não quer fazer. Ah, como assim? Não quer comer o brigadeiro? Quando a pessoa fala que não quer comer o brigadeiro, né? Ou então quer comer o biscoitinho ou o bolo no trabalho, por exemplo. Exatamente. E aí você pensa que se bota no lugar de uma pessoa que já está tentando mudar e ela tenta mudar e ninguém ajuda ela, é muito fácil você desistir, né? O que eu brinco até, sou uma pessoa que gosta de ir para academia de manhã, às vezes quando por acaso eu não consigo, quando eu entro numa academia às 7 horas da noite, Pet, eu penso assim, cara, se eu nunca entrei numa academia, eu entrei às 7 horas da noite, não tem como eu gostar disso aqui. Entendeu? É um ambiente muito cheio. Então, se você tem um contato com um ambiente que não te favorece, cara, você vai acabar desistindo, entendeu? Vai ser 1% ali que realmente vai conseguir. Então, por isso, quanto você conseguir modelar, né, de uma forma possível o seu ambiente, é interessante, né? Óbvio que o possível, por quê? Porque às vezes a sua família não vai comer bem e você não pode obrigar ninguém a comer bem. Você não vai sair do seu trabalho porque as pessoas comem mal. Mas você pode fazer a sua parte. Você pode deixar os alimentos que você tem dificuldade de se controlar não ter em casa, né? Deixar o ambiente positivo de você ter a comida pronta ali já no seu dia a dia, né? Você organizar também da forma que você dá, né? Porque às vezes tem coisas que você não pode mudar e tá tudo bem. Tu falou na coisa da academia cheia, né? Eu acho que eu treino na academia mais cheia do Rio de Janeiro, cara. Academia que eu treino, não tô de brincadeira não, Bruno. O horário que você quiser ir vai estar cheia. É surreal, cara. É porque o que acontece? Ela tá muito bem localizada ali no meu bairro, é uma academia de bairro ali. E aí, cara, não tem nada, a academia é muito bem montada, a aparelhagem muito boa, ar-condicionado bombando, o preço, porra, cara, ok, low cost o preço da academia. Cara, então assim, 6 horas da manhã tu vai na academia, bomba. Ou seja, qualquer hora que você tente ir na academia vai estar cheia. Então é exatamente o que você falou, né? Uma pessoa que não gosta daquele ambiente, aí chega na academia lá, lotada, não tem aquela ajuda que, enfim, eu acho que isso é uma grande falha hoje dos treinadores, né? Não dá atenção pro aluno da sala, né? O cara é pago ali para estar ali, né, ajudando na sala e ele não ajuda ali o aluno, né? Só para você ter ideia, na academia que eu tô lá, tô há 1 ano e pouco, ninguém nunca me deu bom dia, né? Tá nesse nível, assim, a academia. É um modelo que tem seus prós e contras, né? É um modelo que você paga pela sua estrutura, né? Só que você não paga pelo serviço, digamos assim, né? E as academias, aquelas antigas academias de bairro, né? Onde você fazia, que eu falo, você fazia até teste de esforço, né? Aquelas bicicletinhas na salinha de avaliação, você fazia teste de flexibilidade, percentual de gordura com dobra. Cara, isso basicamente não existe mais. Exatamente. Tu paga tu falou, eu tô pagando lá pra usar a estrutura, né? Mas, cara, nem um bom dia. Eu acho. O dono da academia que, porra, não treina a equipe ali, né, cara? Ele tá dando muito mole. Cara, nem bom dia, Bruno. É surreal, cara. Eu, quando trabalhava em academia, eu sabia o nome de todo mundo que tava na sala. E se eu não soubesse o nome de algum aluno, eu ia lá perguntar, e no dia seguinte que ele voltasse lá, ele tava gravado o nome daquela pessoa. E aí eu memorizava o nome de todo mundo que tava ali no meu horário, sacou? Perguntava toda hora, era até meio chato. Era aquele cara chato, sacou? Que atendia assim, né? Não, mas é bom, até porque
Eu acho que por isso que tantos esportes, assim, por fora crescem hoje, Pet. Eu acho que por isso que o CrossFit cresce tanto hoje. As pessoas se identificam muito com grupos, né? Tendo várias pessoas que, às vezes, odiavam fazer atividade física de todas as idades possíveis e chegaram no CrossFit e falavam, CrossFit hoje é minha vida, né? Porque você tem um grupo, você conhece gente, você motiva, né? Então, muita gente vai para corrida também, para treinos funcionais. Então, acho que muita gente tem essa carência de ter uma atividade em grupo que realmente tem o seu lado bom para essa motivação, principalmente para quem não gosta de fazer aquilo. Foi o que você falou, você paga pela tua estrutura porque você gosta de treinar, entendeu? Então você vai lá e você vai usar o aparelho, a estrutura. Mas a pessoa que já não quer estar ali, se ela não estiver bem orientada e tudo mais, às vezes a pessoa fica com dúvida, ela não consegue tirar as dúvidas dela, ela faz de qualquer jeito, se lesiona, vai embora. Então isso dá uma desanimada para a pessoa. Quando o cliente pergunta para mim sobre o CrossFit, né, eu falo assim, ó, a melhor atividade do mundo. Pô, Pet, mas você faz? Eu falei, não. A chance de eu fazer CrossFit é menos 10. Mas não quer dizer que... Não quer dizer que seja uma atividade ruim. Eu não gosto. Eu gosto de fazer lá meu treininho e tal. Eu não gosto daquele esquema ali. Eu gosto daquela coisa quadradona mesmo, musculação. Aquela coisa ali monótona ali, de fazer o pezinho. Eu gosto daquele sentir, fazer o peito, não sei o quê, bíceps. Eu gosto daquilo dali. A chance de eu fazer CrossFit é menos que zero, assim. Essa semana uma amiga treinadora veio aqui e ela falou, Pet, tô musculação, tô fazendo assim, tô fazendo assado. Enjoei um pouco de CrossFit. Eu falei, caraca, eu também, pô, esse risco eu não corro, né? Eu não vou enjoar nunca do CrossFit. Ela riu, né? Mas por quê? Eu falei, pô, Você não tá lá, né? nunca fiz, pô, e nem vou provavelmente a gente fazer menos que zero, né? Ô Bruno, temos perguntas aqui. Minha queridíssima Beth aqui, ó, cliente, participa de todas as lives, participa de vários podcasts também, né? Hoje a Beth está participando ao vivo. Normalmente ela assiste o podcast depois. A Beth está perguntando aqui, ó, no período pré e pós-menopausa, a alimentação também precisa de um ajuste específico. Poderia falar um pouquinho sobre esse período tão complicado, tão complexo na vida da mulher? Então, Beth, é um período que realmente é bem complicado para a mulher, principalmente por todas as alterações fisiológicas que acontecem, né? A mulher tende a ganhar mais gordura abdominal, inclusive. E eu acho que o primeiro passo para quem está chegando nessa fase é pensar que, às vezes, aquilo que funcionava quando você tinha 30 anos não é o que vai funcionar hoje. Né? Então você precisa ter um ajuste mais adequado nesse momento, já que a tua parte fisiológica não vai estar tanto mais a seu favor. E além disso, dependendo dos sintomas que você tem hoje, tem vários fitoterápicos que podem te ajudar com sintomas de fogacho, por exemplo. Mas é sempre uma época que é mais conturbada realmente para a composição corporal, mas sempre dá para melhorar. Né? Isso que é sempre bom a gente entender, porque às vezes a pessoa fala, não, a menopausa não tem muito o que fazer não, e sempre tem como você melhorar. Não, claro que tem como melhorar, é óbvio. Realmente, como você falou, é uma fase complicada, tem uma queda hormonal, tem uma tendência à diminuição de gordura de bumbum e coxa e ir para o tronco, e dá aquele aspecto mais masculino de gordura, né? Então fica tronco aqui, perde bunda e coxa, vai para cá, né? Tem uma piora de sensibilidade à insulina e tem uma coisa que é muito fantástica que eu sempre falo para toda mulher que está próxima da menopausa ou que já está na menopausa por mais que você não goste, você tem que fazer musculação. Por que você tem que fazer musculação? Ou alguma atividade neuromuscular do tipo crossfit ou, sei lá, ginástica localizada. Com essa queda hormonal, você vai ter uma piora da sensibilidade à insulina, principalmente. E aí o que pode fazer, de repente, esse papel da falta de hormônio é o tecido muscular. O tecido muscular ele é um órgão endócrino que secreta diversas substâncias na corrente sanguínea que podem modular de uma forma muito positiva. Inclusive, para ajudar você a não acumular tanta gordura no tronco, não perder tanta força. Então, assim, não pode jamais sonhar uma mulher na menopausa ou no pós-menopausa deixar de fazer musculação. Sim. E aí, em relação, como você falou, em relação à alimentação, como a Beth perguntou aqui, cada caso a gente tem que analisar de uma forma muito individual, porque se uma mulher chega na menopausa, mas chega com baixo percentual de gordura, uma excelente sensibilidade à insulina, talvez a gente não precise fazer tanto ajuste na dieta. Agora, se a mulher não fez uma poupança metabólica, o que é a poupança metabólica que eu chamo, Bruno? É justamente chegar com uma boa massa muscular,
na, na menopausa. E aí você chega com pouca massa muscular, percentual de gordura um pouco mais elevado, sensibilidade à insulina ali, sensibilidade à insulina é como se fosse quase a gente chama de vamos falar é como se fosse um pré-diabetes. A pessoa chegou com pré-diabetes e aí aumenta o risco de aumentar ainda mais esse pré-diabetes por conta da falta hormonal. Então, nesse caso, a gente tem que fazer alguns ajustes, mas vai depender cada caso de forma bem isolada. Então, assim, não tem uma estratégia que a gente pode falar assim para... Uma receita de bolo, né? Não tem uma receita de bolo. Na verdade, cada caso é um caso e tem que olhar lá o que... Pô, chegou na menopausa, o que está alterado aqui? Colesterol está alterado, glicose está alterada, hemoglobina está alterada. Aí a gente vai fazer determinada intervenção. Chegou na menopausa, não tem nada alterado. Então, não tem nada alterado, então a gente pode pegar essa outra via aqui para dietética, né, nesse caso. E a Beth está falando aqui também, Bruno... e pior que da academia são aquelas séries repetitivas que são trocadas a cada 3 meses. Ninguém suporta fazer a mesma coisa todos os dias. Nesse caso, Beth, em relação à série chata, né, que o cara tá ali na academia, tem outras estratégias que a gente pode adotar, como, por exemplo, você contratar uma consultoria online. Então, assim, hoje é super viável. Você não precisa pagar um personal, mas você pode contratar hoje pessoas que são, assim, fantásticas, que montam as séries, que fazem um trabalho de consultoria. Eu tenho diversos amigos e amigas que fazem esse trabalho online, e aí eu posso te indicar para você. Depois eu mando uma mensagem, se você quiser a indicação, manda uma mensagem para mim que eu passo para você a indicação desses amigos aqui que são fantásticos, que fazem um trabalho de consultoria online muito, 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 muito bom mesmo. A gente faz uma dobradinha bem interessante aí com esses treinadores e treinadoras também, né? Porque dependendo do perfil, eu indico para determinada pessoa, esse perfil eu indico para outra pessoa, então eu vou distribuindo entre os amigos que fazem esse trabalho. Você tem essa galera também que faz a consultoria online, Bruno, de treinador? Tenho, Pet. E é um nicho que realmente é muito bom, né, para ambos os lados, e para o paciente, né, para o cliente, porque às vezes, independente da própria condição financeira de contratar um personal, às vezes o horário tem que bater, né, o local tem que bater. Às vezes a pessoa queria contratar um personal, mas ela mora num bairro completamente diferente que o personal atende, né? Então isso te limita muito a você ter o contato com aquele conhecimento daquele profissional, e essas consultorias realmente têm ganhado cada vez mais volume, né? Infelizmente também por esse mau serviço da sala de musculação, né? Já é quase que um pré-conceito. A pessoa já entra na academia pensando assim, ó, sala de musculação, o treino não vai ser legal. Eu acho que está caminhando igual para um lance dos Estados Unidos, assim, né? Que não vai ter professor, né? Cada um faz o que quer. Acho que está caminhando para isso aí futuramente. Acho que é um famoso só tem porque é lei, entendeu? Não, só tem porque é lei, exatamente. lei. Não, com certeza, não tem dúvida em relação a isso. Só porque é lei, né? Porque realmente... E tem um número, né? Acho que se eu não me engano, para cada 50, é um número meio alto, mas para cada 50 alunos tem que ter um professor, né? Então você tem... Eu acho que é isso, né? Mas eles colocam um pouco mais normalmente. E isso é ruim porque realmente desmotiva a pessoa, Beth. Igual alimentação, né? Quando a pessoa pega uma dieta, né, que não leva em consideração os horários dela, as coisas que ela gosta de comer, né, não é bem elaborada para ela desanima. E quando ela desanima, ela não quer fazer nada, né? Eu treino a mesma coisa. A pessoa às vezes já não gosta de treinar. E às vezes vai para academia, não tem uma atenção legal. Às vezes até fala pro instrutor lá, olha, isso aqui não funciona bem. Mas ele fala, não, tem que fazer, né? Não tem como mudar aquilo ali. Ela desanima e acaba deixando de ir para academia. E é aquele ciclo que a gente conhece. Parou de ir para academia, relaxa na dieta. E relaxa na dieta, para de ir para academia e vai virando essa bola de neve. O que você falou, tem um empilhamento de hábito saudável, mas também tem um empilhamento de hábito ruim, né? Então, assim, parou de treinar automaticamente ali, a tua capacidade de fazer dieta vai diminuir, né? Vai ficar mais ansiosa, não vai dormir tão bem, o intestino vai começar a não funcionar tão bem, e aí uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente estava falando sobre oscilações, né? Esse tudo ou nada, né? Ou o cara que está treinando 5 vezes na semana e está fazendo tudo certo na alimentação, ou o cara que está sem treinar 3 meses e está comendo tudo errado, né? Então, quanto mais você vai mudando os seus hábitos, é mais difícil você errar nesse grau, né? Então, depois que você vai já implementando alguns hábitos na sua rotina, é muito difícil você ficar 6 meses sem treinar
contando que você não tenha se machucado ou tenha algum motivo muito específico para isso acontecer, né? Para a gente não ver alimentação e treino como uma coisa temporária. Você sempre tem que estar fazendo. O que vai mudar é a forma como você vai fazer. Hora mais frequente, hora menos frequente, mas tem que estar sempre ali, né, Bruno? Sem dar bobeira, sem não dar bobeira. É a história que eu te falei do mediano esforçado, né? E mediano esforçado. Vou falar isso em próximos podcasts. Até porque mediano pensa que, assim, esforçado. como tudo na vida, Pat, às vezes o cara que se destaca não é o cara que faz excelente, é o cara que faz mais ou menos, mas ele faz mais ou menos sempre, né? Ele tá fazendo mais ou menos hoje, mais ou menos amanhã, do que o cara que faz muito bem. É o que eu até faço um próprio comparativo com uma prova. Não adianta você tirar 10 na primeira prova se tu zerar a segunda e zerar a terceira e tirar 5 na outra, porque tu não vai passar de ano. Mas o cara que tá tirando 7,5, 8, 7,5, 6,5, no final ele passa. Então, procurar essa regularidade é muito importante. Eu gosto sempre de falar, você tem que ter uma média que você não pode cair daquilo ali, entendeu? Se você está indo muito bem para academia e você vai 6 vezes na semana, ótimo. Mas quando você está indo mal, cara, vai 3, vai 4, mas não vai menos que isso. Porque quando você para de ir para voltar, é muito mais difícil. É mais fácil você manter algo do que você recomeçar algo. Não, eu percebi isso, assim, das poucas vezes que eu tive que parar de treinar, né? Eu caí na idiotice de parar de treinar na pandemia, né? Eu fiquei naquela... Foi muito engraçado isso, Bruno, que na pandemia, né? Começou a pandemia. E aí, pô, eu tinha machucado o cotovelo, e é tudo fechado. Eu falei, cara, beleza, vou treinar não, vou esperar a academia abrir. Isso aí vai durar umas 3 semanas, e já volta, né? Aí passou um mês e nada da academia abrir, né? Eu falei, caraca, eu não tenho nada... Só que aí, pô, um mês sem fazer nada, só, pô, comendo, vendo live, enfim. Em casa ainda, Em casa. Eu falei, nem uma caminhada eu fiz, Bruno, sem sacanagem, cara. Nem nada, não fiz nada. E aí, quando a gente foi ver, só voltou em julho, né? Eu fiquei esses meses todos aí sem treinar. Cara, pra voltar depois foi sinistro, cara. Você conseguiu manter na pandemia, naquele início ali, uma regularidade ou não? Eu não mantive essa regularidade. Eu fazia, assim, umas flexõezinhas em casa. Nem isso, eu te juro, nem isso eu fiz. Eu acho que, Beth, nesse sentido, no começo lá da pandemia, eu acho que o pessoal da musculação é o que mais sofreu nesse sentido. A galera que já fazia um crossfit, funcional, falou, eu faço em casa algumas coisinhas. Mas a galera que tá acostumada a ir pra academia, pra musculação, falou assim, cara... Cara, eu fiquei de luto, é tipo um luto, cara. Foi tipo um luto, assim, meu parque de diversão ali tava fechado, sacou? Fala, não, ficar fazendo essas coisas aqui em casa não é isso que eu quero fazer. Né? Ainda mais que isso, a gente não tinha certeza de quando ia voltar, e tanto que tem muita gente que tá contando, tá se recuperando ainda dessa época ali da própria pandemia. E eu tenho a impressão que hoje, talvez seja uma impressão, Pet, que a academia tá mais cheia do que tava antes da pandemia. Tem alguns horários que eu vou e falei, cara, eu nunca vi minha academia tão cheia assim, nem antes da pandemia. E olha que já passou carnaval, a gente já teve 2 carnavais para passar ali e parece que a academia continua cheia. Cara, eu não vou nem falar o nome da academia aqui para não fazer propaganda e não deixar ela mais cheia, que a minha academia é mais cheia do Brasil, sei lá, do Rio de Janeiro todo. Não tô de sacanagem não, Bruno. Assim, a academia não é grande, mas bate umas 100 pessoas na sala, cara. Surreal, cara. Surreal. O bicicletário, assim, gigante, assim, fica tudo, porra, preenchido, assim. É sinistro. E, Bruno, temos perguntas aí no... A gente abriu uma caixinha aí, tem pergunta pra gente responder aí? Tem, deixa eu ver aqui. E quem quiser mandar perguntas também pode mandar aí, pessoal. Pode mandar no chat aí, mete bronca aí no chat. Pode fazer perguntas sobre o que você quiser, sobre a terra, água, a suplementação. Tem 2 perguntas aqui que eu acho que é bem interessante a gente falar, tá? Primeiro, deixa eu ver aqui. O Caio falou assim, ó, muitos médicos defendem low carb falando que é mais saúde e a maioria dos nutris não. Qual a sua opinião? Então, a questão sempre, pessoal, quando a gente fala de low carb, é o que eu falo. Existe a diferença do que é low carb e existe a diferença do que é o low carb do Instagram, né? Que é o low carb restritivo, que demoniza alimento, que fala que você pode comer fonte de proteína e gordura em excesso, sem regra nenhuma. Então, esse é o low carb ruim. Naturalmente, o que eu falo, quando você está numa dieta mais saudável, num processo de emagrecimento, por exemplo, a sua alimentação ela vai ser low carb. Porque você vai comer menos farinha, menos açúcar, mais comida de verdade. Comida de verdade, na maioria das vezes, já vai ser mais low carb. É muito mais fácil você comer 80 gramas de carboidrato vindo de açúcar do que você comer 80 gramas de carboidrato vindo de maçã.
né? Caraca, eu imagino quantas maçãs. Eu não fiz o cálculo rápido não, mas é maçã pra caramba. Exatamente. Bota umas 5 maçãs aí, 4 a 5 maçãs aí, dependendo do tamanho, e ainda é uma fruta difícil de comer, né? Então, acho que o grande, talvez, embate dessa questão, do que alguns médicos dizem, do que a maioria dos nutris dizem, é por esse contexto, né? Então, ver o que é realmente o low carb de verdade, você comer porções menores de carboidrato, preferir carboidratos de melhor qualidade, né? Isso é o low carb, né? A maioria das dietas de emagrecimento, dependendo da referência que a gente vai ter em percentual de carboidrato, a gente pode falar que elas são low carb, só que elas não têm necessariamente um nome, né? Eu te falaria que a maioria das dietas que eu prescrevo num processo de emagrecimento, eu posso falar que elas são low carb, só que eu não denomino elas low carb. A grande maioria das minhas são low carb. O que é uma dieta low carb, né? Tem o Ludwig, que é um grande pesquisador low carb, e ele tem uma coisa que eu gosto muito, né? Uma definição de low carb, né? Ele fala que uma dieta low carb é uma dieta com menos de 130 gramas de carboidrato por dia. Cara, não tô de sacanagem não, mas deve ser 80% das minhas dietas tem menos de 130 gramas de carboidrato por dia. 80%. Então a gente tem que entender primeiro a definição. O que é dieta low carb? Low carb, seguindo lá o Ludwig, é uma dieta com menos de 130 gramas de carboidrato por dia. Cetogênica, o que é dieta cetogênica? Tem essa confusão, as pessoas falam low carb, mas na verdade estão fazendo cetogênica, que é uma dieta que tem menos de 50 gramas de carboidrato por dia. Então, menos de 50 gramas ou menos de 10% do total de todas as calorias de carboidrato ali. Então, a gente tem que entender o que é uma dieta low carb. Então, low carb é isso, menos de 130 gramas. Menos de 50 gramas dia é uma dieta praticamente cetogênica nesse caso. Que é aquela dieta que a gente começa a ficar com bafo de maçã podre, né? Bafo de cocô mesmo. Ninguém merece esse bafo de cocô. E aí, por que tem toda essa divergência, né? Total conflito de interesse. Pela lei, não adianta. Isso já foi batido mais de 50 milhões de vezes. Médico não pode prescrever dieta. E aí, por que ele fala que tira o carboidrato, prescreve essa low carb de Instagram aí, que é tira o carboidrato, pode comer proteína à vontade. Você não fez dieta, você não fez uma prescrição dietética. Então, normalmente, os defensores, principalmente da área médica, que são defensores de low carb, são aqueles médicos que querem se meter na área da nutrição. Pessoal, cada um no seu quadrado. Eu tenho os médicos que são parceiros, porque são meus companheiros aqui, que a gente... eu indico direto e eles me indicam direto. Eles são médicos que, teoricamente, fariam dieta, né? Tem nutrologista que, me indica, tem vários endocrinologistas que me indicam, e eu indico o trabalho desses profissionais ali, porque, realmente, para você montar a dieta, isso é exclusivo do nutricionista. Então, na minha opinião... por que alguns médicos, né? Não são todos médicos, né? Alguns falam e os nutricionistas falam que não. Também são alguns nutricionistas. Eu acho também fazer uma generalização uma coisa muito ruim. Então, são alguns médicos que falam isso e são alguns nutricionistas que defendem o inverso. Por puro conflito de interesse, tá? Essa é a minha opinião em relação a esse assunto. Não, e outra coisa também que é bom a gente falar desse assunto tem muito a moda também, né, Pet? A gente vê que, assim, até a moda low carb, ela já teve mais em alta, né? Então, a gente via muita gente falando de low carb, a gente via muitos profissionais de saúde, que é uma coisa errada de se fazer, as pessoas se denominarem, né? Sou especialista low carb, tanto médico, nutricionista... Nutri low carb, quantas vezes a gente viu isso, né? Não existe nutri low carb, jejum intermitente, nutri especializado em cetogênica, né? São estratégias nutricionais, né? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado sempre. A gente não pode rotular uma estratégia nutricional como algo para todo mundo, porque se eu sou... E como uma especialidade também, né? Exatamente. Primeiro, porque não é uma especialidade, né? E segundo, porque você vai estar tirando ali do seu atendimento uma coisa muito importante, que é a individualidade, né? Se todo mundo que sentar na minha frente eu vou prescrever cetogênica, é porque eu não estou levando isso em conta, né? E normalmente isso acontece quando você se denomina especialista, né, numa estratégia nutricional que não é uma especialidade. Não, exatamente. A gente sempre tem que olhar de forma individualizada a dieta. Exatamente. E uma outra coisa, nós somos nutricionistas, né, Bruno? Tem muita gente que gosta de colocar esse rótulo de nutricionista esportivo.
Eu não me considero um nutricionista esportivo, eu sou nutricionista. Hoje só tem 3 grupos que eu não atendo aqui no consultório, que são as crianças, porque eu não faço a menor ideia de como é que monta uma dieta para criança. E aí você chama a Ariane Bom Gosto, que esteve aqui no podcast, que é uma grande amiga minha, os renais crônicos, que é uma dieta muito complicada de montar, então teria que só fazer isso, então não trabalho com renal crônico e também não atendo paciente oncológico também por preferência de trabalho. Quando o paciente oncológico eu encaminho também para uma amiga. Mas fora isso eu atendo gestante, diabetes tipo 1, tipo 2, doença intestinal e acho que na verdade é a grande maioria das pessoas que eu atendo hoje aqui no consultório. É, é, é esse grupo de outras pessoas sem ser atleta, né? São pessoas que buscam saúde. Né? Então, é a maioria esmagadora. Não me considero nutricionista esportivo, né? Até porque isso acontece, né? Se você for ver, existem muito mais pessoas que estão com sobrepeso, doentes, com problemas de saúde, do que necessariamente pessoas voltadas ao esporte. Muitas vezes, quando a gente fala em nutrição esportiva, é às vezes uma base que você vem dela, né? Às vezes você vem de uma parte da parte funcional, da parte esportiva. Então, aquilo é uma base que você acaba aplicando para outras pessoas ali, e não só se fechando para aquele mundo, né? É sempre bom, importante a gente entender isso. Você atende gestante também, Bruno? Atendo. E normalmente a maioria delas são pacientes que já eram meus pacientes antes de engravidarem, e quando elas engravidam, elas continuam meus pacientes. Ah, não. No meu é porque muita gente me indica sabendo que eu atendo gestante. Entendi. Mas, assim, às vezes nunca tratou comigo alguns professores... Tem muita gente que não trabalha com gestante, muito nutricionista que não trabalha, né? E aí esses amigos indicam, né? Nossa, na pandemia foi uma pandemia de gestante, cara. No primeiro ano de pandemia ali, cara, eu nunca atendi tanta gestante na minha vida. Era assim... Eu cheguei a acompanhar acho que 20 gestantes num ano, assim, foi acho que um recorde, sei lá, 20, 25, foi um troço absurdo, assim, muita gestante. Sim, tanto que tem gente que trabalha só com gestante, só com criança, né? Tem gente que se nicha muito Isso, aí nesse outro faz lado. materna infantil, faz materna infantil. Exatamente. Mas, e só para finalizar a questão aqui do low carb, eu acho que assim, o grande benefício da maioria das pessoas que até já passaram por essa fase low carb é que às vezes se você pegar uma pessoa que tem uma base de alimentação com muita farinha e açúcar, e ela faz uma low carb restrita, obviamente ela vai ter seus benefícios. Ela vai tirar tudo isso da vida dela, né? Só que o problema não foi o low carb. O benefício não foi o low carb, foi aquilo que você parou de comer. Parou de comer açúcar, biscoito, um monte de pão. Exatamente. Mas aí ela tira as coisas boas também. Tira o arroz, tira o feijão, tira a batata. Que às tira vezes, um monte de coisa. infelizmente, eram as coisas que ela quase nem comia, né? Só que a gente associa muito aquilo que a gente falou. Às vezes a pessoa tem um medo de comer a banana, mas na hora de pedir o hambúrguer, ninguém fica pensando assim, será que hambúrguer é uma boa se eu quero emagrecer? As pessoas têm medo do que é bom, né, da comida, mas às vezes quando tem que fazer suas chutadas, ninguém tá pensando muito se aquilo é a melhor opção ou não. E aí, mas isso também é culpa dessas seitas, dessa galera que fica defendendo estratégia com unhas e dentes. Esse tipo de pensamento é culpa dessa galera. Então, quando a gente for pensar em nutrição, a gente tem que pensar sempre de forma individualizada. Não existe uma estratégia que caiba para todo mundo, que vai funcionar bem para todo mundo. Na verdade, vou te falar, por exemplo, jejum intermitente, principalmente, cara, é uma ferramenta que eu uso pouquíssimo, assim, são pouquíssimas pessoas que eu prescrevo jejum intermitente, por exemplo. Não é uma estratégia que eu uso porque por conta de várias coisas que eu já estudei, inclusive estudei muito jejum intermitente, porque eu já dei palestra sobre esse assunto. Então, quando você vai dar uma palestra, né, Bruno, sobre esse tema, né, você tem que estudar uma quantidade absurda ali de artigos e continuar estudando artigos em relação a isso. E, cara, nenhuma pesquisa que eu li até hoje viu diferença quando tem a mesma quantidade calórica. Você faz o tratamento tradicional, faz o jejum intermitente com a mesma quantidade calórica, não tem diferença na perda de peso. E normalmente quem faz jejum intermitente tem uma sensação de fome muito maior comparado ao tratamento tradicional. E isso foi uma coisa importante que você falou, Pet, e assim, de quem acompanha rede social, etc. Existe a diferença do que as pessoas estão falando e daquilo que foi comprovado cientificamente. Né? Então, sempre quando um profissional de saúde emite uma opinião, ele tem que se basear em evidência científica. Né? Se a pessoa fala, ó, jejum intermitente é a cura para isso tudo, mas baseado em quê?
né? Existe uma evidência científica que suporte isso. É o famoso falar, qualquer um pode falar qualquer coisa. O Agora ar é grátis, Bruno. O ar é grátis, a gente pode falar o que a gente quiser, pô. Exatamente, é quase isso aí. Tudo bem que a gente tá na era dos cancelamentos, né? Então, É, não é bem assim, né? Vídeo nosso amigo Monark. mas pra você ver, tem muita gente que deveria ser cancelada numas besteiras que fala aí na internet de alimentação e essas besteiras não são canceladas, não. Tá vendo? Tá vendo? Exatamente. E tem mais aí, Bruno? Tem mais coisa pra gente aí? Tem. Vamos falar. Uma outra pergunta que é uma dúvida comum é se procede que o melhor momento para comer um doce é logo depois da atividade física e por quê? E vamos lá, fala a tua posição aí que eu vou falar a minha em relação a isso. Se a gente for pensar em fisiologia, né, realmente é um bom momento ali, tanto pela sua sensibilidade à insulina, para você repor o seu glicogênio muscular. Só que eu acho que na rotina, dependendo do horário que a pessoa consome, Pet, talvez não seja o horário que ela gostaria de consumir. Né? Até primeiro, por essa questão, primeiro, dos hábitos serem empilháveis, né? Às vezes a pessoa, quando ela voltou da academia, talvez não seja o horário que ela realmente queria comer o doce. Pô, eu treino de manhã, Bruno. Como é que eu vou fazer? Vou comer. Não, eu tô a fim de comer pudim agora às 7 horas da manhã. Exatamente. Aí você volta 10 horas da manhã e fala: olha, o momento ideal para comer um brigadeiro. Você fala: não queria comer um brigadeiro 10 horas da manhã. Normalmente a pessoa quer comer um doce depois do almoço, depois de noite, quando ela chega no trabalho. Então, realmente, um horário, se a gente for pensar na teoria, que é sempre uma coisa que a gente tem que administrar. Quando a gente aplica isso para uma pessoa, a teoria e a prática, né? Tanto nessa situação, quanto às vezes, um estudo mostrou isso. Mas esse estudo, a gente consegue replicar isso na vida de uma pessoa normal? Né? Então é isso que a gente tem que pensar. Então acho que quando você não vai consumir isso no horário depois do treino, que realmente não é o horário que a maioria das pessoas querem consumir, às vezes depois de uma grande refeição, né? O que eu falo é, poxa, se você já almoçou ou você já jantou comida, quando você vai comer o doce, primeiro, você só está com vontade, você não está mais com fome porque você já comeu um prato de comida antes. Não é uma necessidade, é um comportamento, é um hábito para satisfazer um desejo. Exatamente. E o bom quando você talvez faz nessa refeição é que, primeiro, você tende a comer menos, porque você já está mais saciado. Agora, se você não comeu nada, 4 horas da tarde, não comeu nada de noite, chegou em casa e falou, vou comer um doce, tu não vai comer um pedaço de chocolate. Vai pegar a barra toda, com certeza? Vai pegar a barra toda. Então, depois de uma refeição, né, tanto por você já ter se alimentado, por você ter consumido fibras, proteínas, tudo isso vai impactar na parte glicêmica que esse doce vai te gerar, né? Então sempre um pouquinho do doce, ele pode ser uma coisa que pode entrar numa rotina, numa estratégia de emagrecimento. Óbvio que tem muito do caso ao caso. O que eu sempre falo às vezes até na questão do próprio doce de leite, Pet, às vezes a pessoa fala assim, mas uma colherinha é tranquilo, mas tem gente que não vai comer uma colherinha. Para comer uma colherinha, vai ter que comer outra, e aí vai beliscar 2, 3, 4 vezes ao dia. É uma coisa que às vezes você pode entrar, mas tem muita gente que prefere, eu não consigo me controlar bem comendo um pouquinho todo dia. Eu prefiro não ter na minha rotina e quando eu sempre pergunto antes, eu falo, você tem maturidade para determinado alimento? Tipo, você tem maturidade para pasta de amendoim? Eu sempre pergunto. E uma coisa que eu vejo muito nisso, Beth, é que é o efeito psicológico do planejamento. Ou seja, às vezes o paciente volta e fala assim, Bruno, eu tô com falta de comer um doce depois do almoço. Eu falo, tá bom, eu vou encaixar um doce aqui depois do almoço. Aí encaixa, você pode comer um chocolate nessa quantidade aqui, não sei quantas vezes na semana ou todo dia. Aí o paciente volta, eu falo, você tá comendo chocolate? A pessoa fala, nem comi. Né? Só porque tá escrito no plano, a pessoa já perde um pouco a vontade. Então, isso às vezes com chocolate. Proibido é mais gostoso, pô. Fala sério. Exatamente. Então, tem muito psicológico você não restringir. Né? Às vezes a pessoa, tô com falta de comer isso. Eu volto, eu falei, mas eu botei aquele alimento que você falou que tá com falta, agora você não tem mais falta. Né? Só porque tá escrito ali. Se tivesse lá, é proibido você comer chocolate depois do almoço, a pessoa vai falar, agora eu quero comer. E tem aquela coisa da filósofa contemporânea Dilma Rousseff, né? E você coloca uma meta lá, bota 20 gramas de chocolate. Não vamos estabelecer uma meta. Se a gente atingir a meta, a gente vai dobrar a meta. Vamos dobrar essa meta. Vamos dobrar essa meta. Tem esse problema também, né? Meu posicionamento em relação a isso, né, Bruno? Eu acho que não faz menor sentido você... porque o pós-treino é o melhor horário. Uhum. Porque a gente não... Quando a gente come um doce, a gente não está pensando em fisiologia, a gente está pensando em matar uma vontade, matar um desejo. Então, eu, por exemplo, que treino muito cedo,
7 horas da manhã eu não vou comer pudim, nem muito menos comer chocolate. Não faz menor... Não tenho vontade. Eu tenho vontade de comer, de repente, ali, pô, depois do jantar, comer um pedacinho, né? E eu acho que o grande problema do doce não é o doce em si, é o comportamento frente ao doce. É a quantidade que você vai comer. Comer um pouquinho de açúcar, sei lá, 20 gramas de açúcar, 25 gramas de açúcar no dia, de acordo ali com treino, com sensibilidade à insulina, não vai acontecer nada com você, provavelmente. Agora, o comer exagerado, matar o pudim inteiro, comer a barra inteira de chocolate, aí você tem que ver o que está por trás desse comer exagerado, que normalmente não é fome, é o quê? É um comportamento que foi gerado por determinadas situações, principalmente o quê? Ansiedade, falta de sono, depressão, e aí vai aquele monte de coisa ali. Então a gente tem que entender por que, que a pessoa está tomando aquela determinada atitude ali desse comer exagerado, né? Sim, tanto que o ruim, às vezes, na minha visão, Pede, quando você começa a botar o doce todo dia, é que aquilo vira um hábito, né? Igual a sobremesa. A sobremesa é um hábito. A pessoa é acostumada a, depois do almoço, depois do jantar, ter a sobremesa, porque, por muitas vezes, ela encaixou aquilo na rotina dela, né? Então, eu, particularmente, não sou uma pessoa muito do doce, mas se eu tô numa viagem, por exemplo, e toda hora comendo um docinho, quando eu volto pra minha rotina normal, o que que eu sinto vontade? Tenho vontade de comer o docinho depois do almoço, coisa que eu não fazia na minha rotina. Por quê? Porque eu passei alguns dias ali fazendo aquilo ali, experimentando, criando um mini hábito ali, e depois para quebrar aquilo ali é um pouco mais complicado. E é muito louco esse mini hábito, né? Porque o dia que não tem lá o que você criou esse hábito, cara, te dá uma sensação de vazio, né? Dá uma sensação de, caraca, tá faltando uma parada aqui, né? Eu e minha esposa, todo dia a gente tem um hábito de à noite laranja. A gente tem que sempre comer laranja. Cara, isso foi um hábito que a gente criou. Então, assim, a gente acaba de jantar, laranja. Cara, o dia que não tem laranja, me dá um vazio, dá um negócio, assim, uma coisa estranha, assim, dá um vazio. E com a doce, a pessoa que come todo dia ali doce, sobremesa, né, que você falou ali, pós o almoço ou pós o jantar, cara, provavelmente tem esse mesmo sentimento, porque foi condicionado nesse caso, né? Essa coisa desse todo dia ali. Mas assim, a laranjinha tá de boa porque tá no meu plano, tá, galera? E tanto que essa laranja, com certeza, ela entra muito mais pelo hábito, né, que você criou, né, pelo momento, do que o sabor da laranja em si, né? Às vezes poderia ser uma outra fruta que talvez o prazer do parar com a sua esposa, descascar um Então, mas é negócio. maneiro isso, a gente Então, deita, tá lá, pô, deitado, trocando ideia, ela descasca, porque eu não sei descascar laranja até hoje, e eu tento descascar, eu me corto todo, eu corto a laranja, e aí ela descasca pra gente ali, e aí tem esse momento, cara, é maneiro isso. E o doce, de repente, para as outras pessoas, de repente tem esse mesmo ritual, né? sim, por isso que uma dica para quem tem uma dificuldade de se controlar com quantidade sempre é você evitar ter o doce em grande quantidade em casa, né? É muito mais fácil você comer pouco doce quando você já tem um chocolatezinho pequeno que você desembrulha, come e acabou, do que quando você pega uma barra de chocolate e você tenta quebrar um pedacinho e ficar dependendo da sua força de Pô, vontade. sempre quando dá aquela quebrada, quebra sempre meio. É, nunca quebra. Nunca quebra certinho, né? Daquela quebrada um pouquinho maior ali, né? Já sai um pouquinho do eixo. E essas pequenas coisas fazem diferença, né? Ou se você não consegue, ou se por algum motivo você não pode comer isso na sua rotina agora, evita ter em casa, né? É o que eu falo, pô, porque é muito mais fácil eu não comer um doce agora aqui, por quê? Porque eu não tenho um doce, né? Agora eu vou lá na rua comprar um doce, mesmo que eu quisesse muito, eu não ia lá comprar. Então, às vezes a Não, pessoa tá em porque não casa, dá, né? Mas tu viu que tem que passar por uma porta, descer elevador, ligar pro cara, ter que sair daqui, né? Pegar o carro, né? Porque aqui não tem nada aqui no condomínio. e aí isso entra muito naquilo que a gente falou do ambiente, né? Então, assim, agora é tão difícil eu ter que comer o doce nessa situação, como, por exemplo, agora que eu desisto. Agora, se tem vários chocolates, é mais fácil com que você que fale nesse sentido, né? Então, que você puder moldar o seu ambiente nesse sentido vai te ajudar muito, né? O doce realmente pegar pequenas quantidades, né? Até para você começar a olhar aquilo ali como algo ok, né? Eu acho que é muito ruim a pessoa, Pet, que transita entre ou eu não como nada ou eu mato a barra. Tem gente que fala assim, eu não consigo comer a barra. Né? Eu não consigo comer um pedaço, na verdade. Que eu sempre falo, se você acha que você não consegue, troca a palavra eu não consigo por eu tenho dificuldade, né? Porque parece que quando você fala eu não consigo, você fechou uma porta. Você falou, eu não consigo, não dá pra mim, não, nada. Desistiu e não vai Desistiu. mudar nunca, né? Exatamente. Quando você fala, não, eu tenho uma dificuldade, ou seja, uma dificuldade é uma coisa que você pode ser trabalhada. Igual a pessoa, eu não consigo fazer atividade física, não consigo ir pra academia. Você já desistiu.
Agora, quando você fala, não, tem uma dificuldade de fazer isso, você vai lá e trabalha essa dificuldade. Então, são pequenas coisas que fazem uma diferença no final das contas. Temos mais perguntas aí, Bruno? Acho que eram só essas mesmo, Pet. Show de bola. Beleza, que também já tá... Temos... O pessoal hoje tá mais tranquilo aqui. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode mandar pergunta para mim e pro Bruno aí. Enfim, então é isso. Acho que é isso, né, Bruno? Acho que falamos sobre a terra, água, sobre emagrecimento. Quer falar mais alguma coisa sobre suplementação, alguma coisa assim? Acho que talvez pra gente fechar, pra falar sobre suplementação, é a gente pensar que o básico funciona, né? Então, se a gente for pegar as coisas básicas hoje, um whey, uma creatina, para quem precisa um suplemento de carboidrato, né? Para quem precisa hoje de um probiótico, de uma vitamina D, uma vitamina C. Então parece que as pessoas, a própria creatina, que é um dos suplementos mais incríveis que a gente tem, parece que a pessoa fala, creatina, né? Não tem uma coisa mais nova, uma coisa moderna, um blend de alguma coisa. Então é mais uma vez as pessoas subestimando, igual na comida, o poder do básico. Né? Então, se a gente pegar em evidência científica, a gente conta no dedo ali da mão o que realmente funciona quando a gente pensa, por exemplo, em performance, em ganho de massa muscular, são poucas coisas. Né? E também pensando que por mais que essas poucas coisas funcionem, o segredo sempre está na tua alimentação. O segredo não está naquilo que você vai tomar, mas está naquilo que você vai fazer. Suplemento, como o próprio nome diz, é uma coisa a mais. E suplemento nenhum cobre falha nutricional, né? Não adianta. Não tem esse poder o suplemento. Se a tua dieta tá ruim, cara, o suplemento não vai corrigir. Não adianta você gastar rios de dinheiro em suplementos se, cara, essa quantidade de carboidrato, por exemplo, da tua dieta para você ter desempenho não tá ajustada, né? É porque eu acho que aquela busca, Pet, da facilidade, né? Ou seja, o suplemento, a sua única obrigação é ir lá comprar e tomar. Agora, quando eu falo, Pet, você vai ter que organizar a tua proteína do dia inteiro, aí tu vai ter que controlar a quantidade da tua carne, dos teus ovos, do teu queijo, do teu iogurte, isso te requer mais demanda, né? Então, as pessoas estão sempre querendo terceirizar a responsabilidade delas, né? Então, é o que até quando as pessoas perguntam assim... Ah, Bruno, o que eu tomo para ter mais energia? O que eu tomo para dormir melhor? Cara, em vez de você pensar no que você toma, você começa a entender o porquê que você está dormindo mal, né? O porquê que você está sem energia, né? Vai fazer um exame de sangue, vê se você está dormindo bem, vê se você tem uma deficiência de algum nutriente, algum hormônio. As pessoas querem muito resolver as coisas tomando as coisas. Tô com uma dor no joelho, o que eu tomo? Cara, busca saber o porquê que você tem uma dor no joelho, né? Então as pessoas querem solucionar a consequência sem solucionar a causa, né? Você tem que buscar a causa do problema, senão você vai ter um suplemento para você acordar, um para dormir, um para ir no banheiro, um para isso, um para aquilo, e você tem que ajustar isso de outras formas. Então, é isso, é fazer o básico, né, Bruno? Exatamente. E em relação a desempenho, né, Bruno, o que eu vejo, né? Assim, que tem muito corpo de evidência para falar de suplemento para desempenho. Basicamente, a creatina. Agora tô falando tem outros suplementos legais, mas assim, eu separo dos 5 grandes do desempenho, né? Que é creatina, beta-alanina, suco de beterraba, que no caso é o nitrato, bicarbonato de sódio, mas eu não recomendo usar porque pode dar muito problema gastrointestinal. A aplicação é muito difícil. A aplicação é difícil e a cafeína. São só esses 5. Qualquer coisa que fugir disso aqui para desempenho, cara, você tá gastando dinheiro à toa. Não tem jeito. Não tem jeito. O bicarbonato de sódio, o maior problema, como você falou, né? É o manejo ali, você tem que dividir em várias porções, é uma quantidade muito grande que tem que usar. Mas, assim, todas as pesquisas feitas com bicarbonato de sódio, cara, são surreais, assim, em relação à diferença comparada com placebo, né, Bruno? E é aquilo que a gente estava falando do transformar a teoria na prática, né? Às vezes o estudo vai mostrar uma coisa muito boa, mas quando você vai fazer com que essa pessoa ingira essa quantidade, isso fica inviável quase na rotina. Metade, às vezes, das pessoas que participaram do estudo vomitaram, tiveram diarreia, enjoo, um monte de problema. Então, acho que o recado que fica no final, pessoal, é foca no básico, tá? E começa a se preocupar no detalhe quando for hora de você se preocupar com detalhe. A maioria das pessoas que estão se preocupando com detalhe não está na hora de se preocupar com detalhe.
É o famoso, será que eu faço cardio antes ou depois? Você tá fazendo cardio? Não. Então faz cardio. Depois você se preocupa se você vai fazer antes ou depois, né? Então, senão às vezes a pessoa tá preocupada com um detalhezinho e aquilo te paralisa. Faz o básico e vai no teu caminho e busca alguém para te ajudar a mexer as pontinhas ali, fazer o detalhe, que isso realmente vai fazer diferença lá na frente. E essas pessoas, de preferência, o Pet ou o Bruno, entendeu? De preferência, né? Nós dois aí, nutricionistas, não nutricionista esportivo, né? Brunão, cara, mil obrigados aí, cara. Foi um bate-papo muito maneiro. Só tenho a agradecer, né? Você vê foi o primeiro convidado que a gente trouxe aqui, né? Comigo, com o Fabrício, agora só comigo aqui. Estamos aí no episódio 16 aí. Então, cara, obrigado. Você faz parte aqui do podcast. Você não preciso te convidar, sério mesmo. Agora você pode vir. Só fala, Pet, quero falar alguma coisa aí, me chama aí, vambora, vamos marcar esse podcast. É só você marcar que você é sócio aqui do podcast, cara. Obrigadão mesmo, tá? E, cara, até a próxima aí, hein? Valeu. Então é isso. Pessoal. Valeu.